Bate pronto. Agora, vem cá, o Neymar com 34 para 35 anos, eu acho que ele vai ter 35. Falou dos atalhos, que agora ele tá mais velho, tem os atalhos. Tá, mas o Neymar com 35 anos, você acha, Vamp, que ele chega bem para uma Copa do Mundo? Pô. Pelé ganhou de 70. 34 ele vai ter na Copa. O Pelé ganhou de 70, a melhor Copa do Pelé foi de 70. Foi, mas... Você bateu muito alto. Você só eu gosto do Neymar pra caramba, cara. mas o você Pelé, só tá de sacanagem com a minha cara. Você tá falando do Pelé. Aí não, né, pô? Não, só me faltava Você sabe que é o meu menino e tal. Mas Pelé não, né, pô? Mas, professor, Só me faltava. Você tá falando do ET. Professor, eu falei da idade. Você tá falando da idade, 35, o Pelé chegou. Mais velho, o Messi mas chegou. é o Pelé, porra. Pelé chegou com 30 na Copa de 70. Tudo bem, mas ele tudo tinha, bem, não. ele tinha idade de 58? De 62? De 66, Você é de 70? ridículo, cara. Era o Não, mas Pelé é que- e com 30. Vamos, Você quer falar do Neymar, escolhe outro, 34. vai. Hoje o futebol brasileiro, com tudo que o nosso menino tem aí, quem é melhor que ele? Quem é? Não. Ele seria o Pelé. Nem pensar, nem pensar. É isso que eu quis colocar, Nem pensar. é o Pelé. Tu vai me dizer que daqui a 2 anos vai surgir alguém igual o Neymar que joga no Que não. futebol brasileiro? Não. Que não. Titular. Tu acha que o Hendrick vai ser igual, daqui a 2 anos Nem de longe. estético? Nem ele, nem o Vitor- Vinícius, ninguém. não. Nem o Vinícius Júnior, nada. O Vinícius Júnior que não abre o olho não, que o Benzema foi embora. Não, Ele vai ser Neymar- cobrado na terceira temporada Neymar demais. joga, na minha visão, claro, né? Antivisão do fato. Joga e titular. É, que eu acho. A próxima coisa. Joga e titular. Claro, não no esplendor. Eu sei disso. Não no esplendor. Mas, diante de tudo aquilo que a gente está vendo, que nós vamos conseguir formar uma seleção para Tomei um susto, 2026, Fábio, nesse Pelé. sem dúvida. Lógico, você é maluco. Aí não. Você quer comparar Neymar com o Pelé? Neymar, pra mim, tem os 5 maiores da história do futebol Você é brasileiro. completamente maluco. Eu também acho. Você é 5. louco. Ó, Eu também acho. Pelé, Zico, Romário, Ronaldo quê? e Acho que não. Neymar. Aí vem Ronaldinho, Acho que ele joga. Rivaldo, Garrincha, Rivelino. Aí eu tá pegando. Os 5, ó. E no... Ronaldinho Gaúcho no auge. Foi 1000 vezes melhor que o Neymar. Mas foi 1000. O Ronaldinho Gaúcho no auge. Você querer comparar o Ronaldinho Gaúcho com o Neymar, com o Ronaldinho no auge é um crime. É um crime. Você tá cometendo um crime contra o futebol. Ronaldinho tá entre meus 11. Entre meus 5, o Não, Neymar tá. 11. Na boa, você colocar o Neymar à frente do O Ronaldinho Zico Gaúcho... falou isso pra ele. Não falou, não. Não falou mesmo. Quantos já falaram isso pra Não você? Pouquíssimos. Pouquíssimo. Você fala que eu Neymar. induzo os caras a falar. Você induz. Você sabe que induz. E Zico, Você vou vai induzir lá. o Zico. eu cara. concordo vou te com falar o uma coisa. Vampeta. O Ronaldinho no auge, Não é. o Ronaldinho é melhor que o Messi, inclusive. Teve 2 Aí não. Sim. Sim. Ele teve um auge de 2 anos. 2 anos. Mas ele no auge, Neymar ele tem- foi melhor que Neymar o tá Messi. 15 anos aí no auge. Mas foi muito melhor. Ó. É porque, eu vou falar, o Ronaldinho, Para. ele não quis seguir jogando futebol. é verdade. E ele Falo. fala isso. Ele poderia Ó, ter ele muito fala, eu queria tempo de viver bola. minha vida. Não dá pra comparar com o Messi Vem nem aqui, Como não? Vem Tá aqui. muito melhor. Mas nem aqui, ó. Flávio, aqui, ó. melhor. Agora aí, assim, isso, deixa eu aqui, que é o Neto, eu vou copiar o Neto. Ó, eu fui campeão com o Ronaldinho na Copa América de 99, joguei eliminatórias com o Ronaldinho, campeão do mundo com o Ronaldinho, joguei 2 Copa das Federações com o Ronaldinho, final, perdemos. Nunca fui em Magarantiba, naquele sítio lá, que os caras tá de sacanagem querendo montar o nosso menino. E ninguém vai lá dentro do Amazonas pegar os caras do garimpo. Fizeram sacanagem com o Neymar e com o pai do Neymar, essa parada aí. Tá bom, ninguém tá te pedindo pra ser advogado. Nunca fui em lugar nenhum com o Neymar, nem nas festas com os amigos dele, nada. Mas eu sou sincero, bola é bola, irmão. Bola é bola. Concordo. O Ronaldinho no auge era muito melhor que o Neymar. O Neymar não chegava no dedo mindinho do Neymar pé tá do jogando Ronaldinho. Neymar meio machucado, jogou aí 12 anos no auge, pô. Não, ô Vampir, para de apelar também. O que eu tô falando é, o Ronaldinho, ele teve 2 anos de auge. 5 tá aqui. Ele teve 2 anos de auge. Só que ele, no auge, ele atropelaria o Messi e o Neymar juntos. O Ronaldinho na minha tá opinião. na minha seleção. Juntos. Só que ele não quis. Aí cabe ao jogador... Febre, pô. Não tô com febre. Eu vi jogar pessoalmente. Messi, Messi. Eu vi o Ronaldinho pelo Barcelona 2 vezes no estádio. Eu vi o Ronaldinho pela seleção falando que brasileira. não joga. Eu já vi o Neymar também no estádio. Não compara no auge. Você ser o 7º na história do país é ruim, do Brasil? Não, mas você botar o Ronaldinho atrás do Neymar é você querer dar um tapa na minha cara.
Pô, se eu pudesse, eu tô... E você colocar. Não, Você tem a ousadia de comparar o Ronaldinho com o Messi também é de matar. Hein? A ousadia não, eu tenho a certeza. O Ronaldinho no auge era melhor que o Messi. Maluco. O Gente, Messi, não é possível, vocês não lembram do auge do Ronaldinho. O Messi, ele é um dos maiores jogadores da história do futebol em todos os tempos. Concordo. Hã? Ronaldinho no auge. Não é, imagina, que é isso. O Ronaldinho não quis jogar futebol. Se o Ó, vamos lá. É outra se o Ronaldinho, então, se o Ronaldinho quisesse ficar no auge, ele seria melhor do mundo 8 ou 10 anos. Fácil. Ô, Flávio, Fácil. Flávio. Cara, ele jogava muito. Ontem... Mas ele é um baita jogador, lógico. Olha bem, ontem eu tava no Ninho, aí o Gundogan assinou com o Barcelona. Isso. O Gundogan foi pro Barcelona. O Real Madrid automaticamente renovou com o Modric com 38 anos. Você pega a carreira do Modric, o Modric tá entre um dos maiores da história. O cara ganhou 6 Ligas dos Campeões. Sem dúvida. Leva a Croácia 2 vezes a ficar entre os 4 de Copa do Mundo. Perdeu agora uma final aí nos pênaltis. Esse cara é um gigante. Claro que é. É. E recebeu uma Claro proposta, que é. recebeu uma De proposta bilhões. milionária para É. valer agora e agradeceu e renovou no com Real Madrid. quer fechar no Real Madrid. Ah, eu acho que tem, Olha quantos anos o acho que Modric tem que ter tá. um busto para ele lá em Madrid. Ah, vai ter, com certeza vai ter. Com certeza vai E ter. tem outra. Quem deixou o Barcelona preparadinho pro Messi foi o Ronaldinho. Barcelona já tava caindo completamente. Quem ressuscitou o Barcelona? O Ronaldinho. E aí vem a geração Messi. O Messi fala que o Ronaldinho foi o grande mestre dele. O Messi fala. Era o ídolo dele. Pô. Só que. E tá você pergunta tá pro cheio de Ronaldinho, mestre. pergunta quem é o craque da vida dele. Sabe quem é? O irmão dele. Tá cheio de Ele é mestre ninguém que joga é mais que superado irmão dele. pelo aluno. Tá cheio. Se é um também, Falar você isso. é. Não vai falar isso. Eu falo no auge, não falo a carreira. Claro que a carreira do Messi foi maior que a do Ronaldinho, óbvio. Não, mas que no auge, onde Ronaldinho quiser. não quis. Onde Ronaldinho quiser, não onde quis. quiser. Não dá pra comparar um com o outro. Não, o auge do Ronaldinho pra não mim. dá- não dá Se pra você comparar pegar- com Se o Messi. você pegar o melhor ano do Ronaldinho e o melhor ano do Messi, pra mim o Ronaldinho... Agora eu vou te falar. Eu vou te falar. Não tem dos caras que eu conheço aí, do mundo da bola, que eu joguei do lado, joguei contra. Não tem ninguém igual como pessoa igual o Ronaldinho Gaúcho. Nenhum deles aí. Nem Gente Romário, boa? nem Ronaldo. Gente boa? Ninguém. Esse cara é um. Gente boa. Demais. Quem? O Ronaldinho. Muito, E na minha muito. seleção ele tá em sexto. Ó, desses cracassos da bola aí, o Ronaldinho, que o Vamp falou pessoalmente É o aqui, melhor de todos. ele só fica atrás do Zico de humildade. É. Desses cracassos. É. Ele é muito humilde. Ele vive a vida dele, Ele e com o o vôlei Galinho, isso dele, mesmo. o pagode dele. Cumprimenta todo mundo. Todo é um cara mundo. do bem. O Adriano não é assim também, meio na Ah, dele. mas não compara com esses caras. Não, eu não conheço Não dá meus pra- caras. não, Eu tô conheço o falando Zico. patamar. O Zico é Tô fantástico. falando do patamar, desses cracassos. O Adriano Adriano não é gente é. boa, mas- Adriano, ele, não é. o Adriano, Não é. cada um na sua, cada um do seu jeito. Adriano é gente boa, mas eu tô falando o Ronaldinho é gente boa demais, Flávio. Ele é um absurdo. Eu tive uma vez com o Ronaldinho só, tive uma ótima impressão, mas também tive uma ótima impressão do Riquelme e parece que ele não é tão... O Riquelme não, o Riquelme é pavio curto. Pô. Eu Riquelme tive não- uma ótima impressão dele, Não. batemos papo um tempão, achei ótimo. Riquelme Mas não, pra Riquelme todo- é mistura Por isso que eu tô falando boliviano que com não dá, Argentina, não dá índio. não dá pra eu comparar por uma vez só. O Riquelme é mistura de boliviano com argentino. Se E você uma não soltar coisa- o Riquelme na Bolívia, Isso. fala que é boliviano. A gente sempre fala, né, do treinador. Ah, o treinador pegou o time já pronto. Ah, já pegou esse time forte. O Ronaldinho pegou o Barcelona destruído. Não, é só cada fera. Não ganhava mais nada, o Barcelona. O Barcelona não tava ganhando Nessa nada. chave, Samuel Eto'o. Ele pegou esse cara tudo, pô. Não, esses caras chegaram depois. Era Ronaldinho, Deco. Era essa geração. Sim, Deco é ruim? o cara era o Ronaldinho, pô. O cara era o Sim, Ronaldinho. vai ter. E O o Barcelona sempre tem um Deco, craque. o Deco fala isso, tá? O Deco fala, joguei com o Messi, joguei com o Cristiano Ronaldo e joguei Messi com o tava Ronaldinho. subindo. Messi tava subindo. No auge, o Ronaldinho é o melhor. Ele fala, ele jogou com o Cristiano Ronaldo na seleção de Portugal, ele jogou com o Messi, e ele diz, no auge. Mas é óbvio, não dá pra confundir a carreira. Ronaldinho pegou o Barcelona destruído, ressuscitou o Barcelona. O Messi, o Messi sim, pegou já aquela geração que o Ronaldinho deixou. Eu acho o Bruxo fenômeno. Não, mas todo mundo acha. Não. Nós estamos Tô falando discutindo o bem melhor que o grandão. Neymar. Parece aquelas histórias de quem é melhor, o Senna ou o Schumacher. Né? Pô, estamos falando de monstros, né? Lógico. Não, é porque pra mim eu acho até sacanagem comparar o Ronaldinho ao Neymar no auge. Eu acho até sacanagem. Mas joga de Eu não acho, não. Eu acho que não tem comparação. Eu acho que tem. Eu acho que não Fala. tem comparação. No auge. Eu te falo, bem, eu te falo mais, ó. O que tem de craque que tá torcendo pro nosso. Eu já não torço pra seleção meu, que eu quero ficar lá. Agora, os craques tudo torcem pra Neymar não ser campeão do mundo também. Que se Neymar ganhar, meu irmão,
O Neymar ganhou uma Copa e tá aí no seleto desse grupo, ó, acima desses caras aí que eu tô falando. Vai sentar na mesa, aquela mesa lá? Os caras... Se eu dar o nome aos boi aqui, Flávio, eu tenho um grupo da seleção. Os caras dizem, se esse rapaz ganhar... Fudeu. Isso, irmão. O Neymar Por que você falou isso, pô? Não tem. Os caras falam. Eu falo aqui, ó. Digo mesmo, todo mundo sabe. Se eu contar, porque os craques falam aqui no grupo que se o Neymar ganhar a Copa do Mundo, ai, meu Deus. Agora, entrando no assunto mais polêmico, né? Entrando no assunto que tá dando muito o que falar sobre essa situação do Cuca. O Cuca se pronunciou, falou na coletiva de imprensa, ele deixou claro, disse que não teve defesa, por isso que ele foi condenado, que ele não tinha como arcar com os custos com o advogado na Suíça, que por isso foi condenado por revelia, né? Por não ter se defendido, disse que não fez nada, disse que a própria menina não reconhecia o Cuca como um culpado, como alguém que abusou, né? Dessa menina de 13 anos, só que o assunto, ele está se desdobrando. A imprensa está procurando aí os fatos e o que fala muito contra o Cuca. O advogado Willi Igloff, que representou a vítima de estupro na Suíça em 87, ele afirmou ao UOL que a menina reconheceu o Cuca, sim, como um dos agressores e que o sêmen do Cuca foi usado como prova. Em sua entrevista de apresentação no Corinthians, o Cuca disse que ele não foi reconhecido pela vítima. A fala do advogado é a seguinte: a declaração de Alexi Stival, o Cuca, é falsa. A garota o reconheceu como um dos estupradores. Ele foi condenado por relações sexuais com uma menor. É correto que o sêmen de Alexi Stival foi encontrado no corpo da garota. O exame foi realizado pelo Instituto de Medicina Legal da Universidade de Berna. O advogado confirmou a informação que a vítima dos jogadores do Grêmio tentou cometer suicídio após o ocorrido. Igloff disse que foi procurado pelo pai da vítima para acompanhá-la durante o processo, que durou 2 anos e foi concluído em 89, com a condenação de Cuca e outros 3 jogadores. Na sua apresentação no Corinthians, como eu disse na introdução do assunto, o Cuca negou qualquer participação no crime e afirmou que não foi reconhecido pela vítima. Ao saber dessa declaração, o Igloff, o advogado, disse que o Cuca foi sim reconhecido. A imprensa tem tentado acesso aos documentos do processo para checar a veracidade das alegações do treinador, mas o caso segue em segredo de justiça para proteger a privacidade da vítima. Já a gente... não, vamos ler logo, né? A nota oficial do Cuca, porque o treinador do Corinthians ele emitiu uma nota oficial dizendo que só irá se pronunciar por meio de advogados a respeito da condenação de estupro. Em mensagem assinada por seus defensores, Cuca diz que está focado na partida contra o Remo, nessa quarta-feira, pela 3ª fase da Copa do Brasil. Então, a nota oficial aí não, né? A gente sabe que é óbvio que o Cuca não está focado só na partida contra o Remo, com o nome dele na mídia, na boca de todo mundo, da torcida do Corinthians, diante de um caso tão sério quanto esse. Mas a gente vai ler aqui a nota oficial do Cuca, né? Ela diz o seguinte, a nota: o treinador Cuca esclarece que está totalmente concentrado e empenhando toda a sua energia para o jogo decisivo que o time enfrentará amanhã. E diante das notícias veiculadas nos últimos dias a seu respeito, comunica que a partir dessa nota ele se manifestará e será representado exclusivamente por meio dos seus advogados, que contam com representantes na Suíça. Dessa forma, refuta as acusações que lhe são atribuídas,
que remontam a mais de 30 anos e que foram investigadas e apuradas na ocasião. O treinador segue desempenhando seu trabalho com lisura e honradez há décadas e, por essa razão, não deverá tolerar afrontas e ofensas contra a sua idoneidade, caráter e integridade. Então, é essa manifestação do Cuca. E aí, o que a gente tem que falar, eu mesmo, depois da Marília Ruiz, né? Quem me conhece, vocês atacam pra caramba e eu gosto. Acho que tem que falar mesmo o que pensa. Também não deixo de falar o que eu penso pelo que os outros vão falar. Quando a Marília Ruiz apareceu, ela que fez uma reportagem com o Cuca, e falando da história da menina, ela disse que a menina, por 3 vezes, não reconheceu o Cuca. Que ela não reconhece o Cuca como alguém que abusou dela. E aí sim, eu falei, não dá pra julgar uma pessoa que a própria vítima disse que ela não fez nada. E saí sim em defesa do Cuca, falando da hipocrisia, de críticas de comentaristas de uma emissora que criticaram o Corinthians, mas não criticam a sua emissora que contratou o Cuca em 2018. Falei sobre isso eu continuo achando. Ele sendo culpado ou não, a hipocrisia de criticarem o Corinthians e não criticarem a emissora onde trabalham esses comentaristas que contratou o Cuca em 2018. O Palmeiras que contratou o Cuca há pouco tempo, o Atlético Mineiro que contratou o Cuca há pouco tempo. Então, isso eu achei sim uma hipocrisia. Agora, em sair em defesa, se for provado realmente que ele estava envolvido, ninguém pode ser maluco de defender uma pessoa que abusou de uma criança de 13 anos. Não dá. Agora, é um processo, então vale a pena a gente esperar a defesa do Cuca, saber o que realmente aconteceu, mas as acusações do advogado da menina na época são bem graves. Dizem que tinha sêmen sim do Cuca na menina e diz que a menina reconheceu sim o Cuca. Aí a gente tem que ficar de olho nesse desdobramento. A gente vai seguir debatendo isso aqui, eu vou passar para o pessoal da mesa. Antes a gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Vander, eu vi que você queria falar muito sobre o assunto. O Mauro ontem trouxe essa informação do sêmen, também é bom falar. E aí eu passo também para o Fausto e para o Flávio Prado. Bom, não é um processo. O processo acabou. Essa é a primeira observação. Mas agora a defesa do Cuca está na Suíça. Não tem como acontecer nada. Defesa do quê? É apenas para defender a reputação. É uma outra conversa. O processo está engavetado, acabou, liquidou e está vivendo um sigilo de 110 anos. E a resposta foi dada, já chegando no último capítulo, dizendo que aquilo que 1 ou 2 jornais, eu não lembro exatamente se foi 1 ou 2, se for 1 ou foram 2, jornais publicaram exatamente o que consta no processo. Pronto, então eles não entregam o documento, mas eles disseram que o jornal tal escreveu corretamente tudo aquilo que estava lá. Então, esse é um dos últimos capítulos. Isso não vai acabar, né? Porque a gente fez rapidamente uma linha do tempo aqui. Você citou a matéria da Marília, eu citei a matéria que foi dada no Zero Hora, um dia depois da condenação, em 1989, quando o advogado, jovem advogado, que depois se transformou, anos depois, em presidente do Grêmio, defendeu o quarteto e lá ele disse o seguinte, está escrito lá, aspas, 0 hora, são 4, um fez sexo total, outro fez sexo oral, o outro acariciou e um observou. Essa foi em 1989. Depois veio a entrevista da Marília, que eu entendo que ela fez perguntas competentes, e ela colocou lá as respostas que foram dadas pelo Cuca. Em 2021, o mesmo advogado da época, já veterano, quando ele enfrentou protestos indo para o Atlético Mineiro, ele deu mais uma declaração e aí ele disse os nomes. Ele disse quem observou foi o Fernando, que recebeu a pena menor de 3 meses e multa de $4.000. Os outros 3 receberam penas de 15 meses e $8.000. E eles não cumpriram, e a revelia, o único que mandou, depois se soube, o único que mandou advogado ou teve representação no julgamento foi o Fernando, aquele que foi condenado com 3 meses e $4.000 de pena.
E a coisa veio se desenvolvendo. Aí chegou esse episódio, para a gente não arrastar muito a conversa aqui. Esse episódio de contratação do Cuca pelo Corinthians. Essa repercussão toda, estamos vivendo um outro momento, já sabemos tudo o que aconteceu, tivemos a nota do Cuca, essa última nota que foi dada ontem à noite, notas de protesto e tudo isso que acompanhou. Hoje pela manhã, Asmar... Ô, Vander, antes de você dar essa informação de hoje pela manhã, a gente vai voltar para a Rádio Jovem Pan. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Vanderlei Nogueira trazendo atualizações sobre o caso Cuca, né? A pressão que o treinador já tem antes de entrar em campo com o Corinthians hoje contra o Remo pela Copa do Brasil. Então, para fechar o que eu estava dizendo, os companheiros vão falar sobre isso, claro, que eu hoje pela manhã mandei uma mensagem para o advogado do Cuca. Aquele que participou, evidentemente, deve ter escrito e deve, em conjunto com o Cuca, da nota que foi escrita e divulgada ontem em nome do Cuca. Mandei a mensagem para o doutor Daniel Leon, que, aliás, é um advogado muito importante. E perguntei para ele sobre o caso. E agora o que vai acontecer? Enfim, fiz a pergunta. Ele disse, olha, o caso é findo, estou lendo aqui, é findo. Estamos em busca das informações mais precisas, que eles entendem que há controvérsias ao longo de todas essas informações. O caso está encerrado lá. O que não pode é ele ser massacrado desse jeito. Após o massacre que recebeu nos últimos dias, nós, advogados, ele e os demais, estamos tratando de blindar a integridade do profissional e sua família, que vem sendo alvo de agressões e ofensas pelas mídias sociais. Estamos monitorando quem propaga inverdades para adoção das medidas cabíveis. Qualquer informação será comunicada de imediato. O foco é 100% no jogo de hoje à noite. Essa é a palavra do advogado. Agora, como ele diz a nota, os pronunciamentos serão dados pelos advogados que foram contratados, imagino pelo Corinthians ou pelo Cuca. Então, esse é um processo com relação ao caso, né? Mas o processo já está findo, está encerrado. O problema é a reputação. Dificilmente o Cuca vai escapar dos protestos, da pressão, do que vai acontecer nas próximas horas, mesmo com vitórias. Eu não sei qual é a cabeça do Cuca nessa hora, o que é que ele vai fazer, se ele vai resistir, se ele vai pedir para sair de foco para poder se defender de alguma maneira. Não sei o que o Corinthians vai fazer. Eu sei que é uma turbulência que não vai sair da vida do Cuca tão brevemente como ele gostaria que isso acontecesse, na minha visão. Mauro César Pereira. Eu quero recomendar mais uma matéria do site Meu Timão. Essa é uma entrevista feita pelo Rodrigo Vessone com o Cláudio Dinstermann, que é um jornalista experiente do Rio Grande do Sul e que nos anos 80 esteve 2 vezes lá em Berna fazendo matérias a respeito, né? E ele aqui fala uma série de coisas, até tem um trecho que ele fala aqui, ó, aspas pro Cláudio. Ele fala, outra coisa que ele, Cuca, fala e não parece bater para mim é que não houve julgamento. Claro que houve, e não foi a revelia, pois pelo que me lembro, os 4 tinham advogados para representá-los. Acho que é importante primeiro frisar também que não foi só o Cuca envolvido na história. São 4 jogadores, né? Um, de uma maneira, digamos, menos grave, porque foi o espectador, né? E outros 3 que, de alguma maneira, teriam participado do ato. Um jogou no Corinthians, né, Mauro? Depois um jogou por muitos anos. Eu acho que, assim, esse é o momento também, até escrevi isso hoje na rede social, que nós todos da imprensa temos que fazer uma reflexão. Nós todos que eu falo são as empresas e os jornalistas. As empresas também. Porque durante todos esses anos, isso foi tratado com uma naturalidade realmente que hoje, em 2023, assusta, né? Muito normal. Matérias estão sendo desencavadas como se fosse trabalho de arqueólogo, e não é tão difícil assim. Elas estão sendo reproduzidas e vindo à tona com narrativas até que vitimizam jogadores, de certa forma, que foram acusados e condenados. Os jogadores aparecem, não, o drama dos jogadores e tudo, matérias dos anos 80. Porque a sociedade era assim. Então, esse tipo de caso era tratado como uma coisa menor. O ambiente do futebol é um ambiente também muito machista, né? Misógino, muitas vezes. Bem, quem frequentou o estádio de futebol nos anos 70, 80 ou antes, sabe como funcionava. A mulher chegasse do Morumbi lotado,
com 120 mil pessoas, o Maracanã com 160 mil, na arquibancada, com o namorado, com o marido, se ela caminhasse pela arquibancada em busca de um local, ela era xingada, todos os palavrões, só porque ela era mulher. Não é nada. Intocada. Sim, passavam a mão e falavam... E o cara ali, coitado, às vezes chegava tarde, né? Isso era muito comum. Eu cansei de ver isso no Maracanã, nos anos 70, 80, você chegava no Maracanã para o jogo, a arquibancada ia enchendo, que aqui no Morumbi também vi. E, de repente, o cara mais desavisado, sei lá, foi pro lado errado, estacionou o carro longe, pegou o ônibus errado, ele chegou, já estava tudo cheio. Aí você ia andando, né? Para quem não é dessa época, você chegava até com uma alma boa, chega para lá um pouquinho, e sentava todo mundo ali e se acomodava. Às vezes um sentava no degrau, outro sentava no degrau de baixo, que as pessoas iam se espremendo. E a mulher era humilhada, né? Era um negócio constrangedor, e todo mundo achava aquilo engraçado. Todo mundo ria. Essa é uma das razões pelas quais poucas mulheres em um jogo de futebol, você tinha que ter uns certos cuidados, porque é um ambiente realmente hostil, muitas vezes, para as mulheres. Porque a sociedade tratava a mulher como cidadã de segunda classe, como um objeto, muitas vezes. Então, isso mudou. E talvez por isso venha à tona agora. Mas acho que a imprensa tem que fazer também uma reflexão, até o meia-culpa, todos nós, sem exceção, exceto quem eventualmente tenha batido nessa tecla durante esse tempo todo. Porque o tema foi tratado de uma forma muito superficial, e aí o que acontece? Não é só o Cuca que continuou como técnico, o Henrique jogou no Corinthians, outros seguiram as suas carreiras. Isso vale também, por exemplo, vamos ver quando o Fernando voltar ao Brasil, aquele que se envolveu naquela história lá do rapaz, o Robson, que ficou preso na Rússia. Do funcionário, né? Do motorista. Exato. O que vai acontecer quando o Fernando resolver jogar aqui no Brasil? Será que ele vai jogar aqui no Brasil? Ele vai ser tratado de que forma? Ele vai ser questionado? A imprensa vai voltar a fazer matérias? Eu acompanhei esse caso, para e passo, falei várias vezes com o Olímpio, advogado dele, fiz entrevista com ele, inclusive, em vídeo lá no UOL, com o Robson, quando ele voltou ao Brasil. Eu e a Gabriela Moreira fomos os que mais batemos nessa tecla, durante um tempão, porque o caso cai no esquecimento. O dos garotos do Ninho. Eu sou dos... Olha, eu desafio qualquer um a apontar o jornalista que fale do Ninho do Urubu mais do que eu. Vai encontrar igual, talvez, mas não tem. Todo dia 8, no mínimo, eu vou nas minhas redes sociais e coloco lá. Mais um mês, ninguém foi acusado, ninguém foi condenado, nada aconteceu. São 50 meses que 10 garotos morreram queimados vivos dentro de um CT. E a culpa não é do clube, a culpa é de... Se há culpado, a culpa é de alguém. Porque o clube não faz nada, o Corinthians não faz nada, o Flamengo não faz... Quem faz são pessoas. O clube não tem vida própria. Então, porque é muito fácil alguém se esconder atrás do escudo do clube, né? Olha, quem contratou o Cuca, se alguém achar que é errado? Ah, foi o Corinthians. Não, alguém contratou. O Corinthians, ele não tem vida própria, ele é uma coisa abstrata. Né? É um símbolo. Ele não tem ação, não tem vida própria, não é um ser. Né? Então, esse assunto caiu no esquecimento. Quando fizeram o ano da morte dos meninos, quase todo mundo fez matérias melodramáticas, com aquelas músicas de fundo, aquela coisa. A exploração da desgraça ali é isso mesmo. Agora, acompanhar o caso, para e passo, eu entrevistei já Ministério Público, Defensoria Pública, Flamengo, todas as famílias, todos os advogados, eu falei praticamente, parentes também, pais, mães. Conversei com vários sobre esse caso. E a questão ali não é mais pague as famílias, todas elas, 61, já foram indenizadas. Se a indenização é o bastante ou não, a gente não sabe o valor, porque isso não é revelado, é uma discussão outra. Houve acordo. E eu já critiquei várias vezes a maneira como o Flamengo conduziu aquilo. As famílias ficaram meio que encurraladas em algum momento ali e aceitaram aquilo, não sei se era bom ou ruim o acordo, porque aquilo ia se arrastar por décadas na justiça. Mas a questão agora é outra, é justiça. Como os ingleses pedem até hoje para os mortos do Hillsborough, naquela tragédia lá dos torcedores do Liverpool em 1989. Eles não pedem pague às famílias. Money, não, é justiça para os 97, que agora são 97. Eram 96 mortos, aí mudou para 97, que um rapaz ficou tetraplégico e morreu agora há 1, 2 anos. Ele foi também reconhecido como vítima da tragédia do Hillsborough, do campo do Sheffield Wednesday, jogo Liverpool e Nottingham Forest, semifinal da Copa da Inglaterra, 1989. Abril. 15 de abril de 89. E por quê? Porque foi a desgraça que fez tudo mudar. E fez tudo mudar do futebol da Inglaterra. Né? E só houve reconhecimento do Estado com relação à responsabilidade do Estado, que foi erro da segurança, da polícia que gerou aquilo tudo. Pelo James Cameron, quando era primeiro-ministro há alguns anos. Já mudou umas 2 ou 3 vezes. Ele foi o cara que pediu desculpas às famílias. E os ingleses não falam pague, porque não é dinheiro que pague, gente. É justiça. Justiça é o quê? Quem é o responsável por isso? Cabe à justiça identificar ou condenar ou falar, não tem culpado, fosse uma fatalidade. Aí nós, a sociedade, vamos aceitar ou não essa desculpa, essa resposta? De que maneira vamos reagir? Os ingleses não aceitam. Não aconteceu, não. Eles ficaram ali, até o Estado reconhecer que realmente houve erros na segurança, uma superlotação de um setor, as pessoas morreram esmagadas na grade, sufocadas, pisoteadas, um negócio trágico, uma coisa horrorosa, que todo mundo já viu, quem acompanha futebol em algum momento, essas imagens. Esses assuntos aqui caem no esquecimento. Mariana cai no esquecimento. Brumadinho cai no esquecimento.
Chapecoense cai no esquecimento. As famílias não foram pagas até hoje, estão sendo enganadas. Exato. O dinheiro que foi doado para o clube, roubaram esse dinheiro. Esse assunto está muito vivo ainda para as famílias. E a gente não fala mais. A gente vai caindo no esquecimento. E esse caso também é um reflexo disso tudo. Sabe? Porque aconteceu nos anos 80, era um outro mundo, e por que agora está vindo à tona? Porque as coisas mudaram. O Cuca, quando voltou para o Atlético, essa história veio à tona de novo. E especialmente as torcedoras do Galo, elas se manifestaram contrárias à volta, embora tenha sido campeão da Libertadores antes pelo Atlético. Porque a coisa vai mudando. No Flamengo, soltaram o nome dele aí e tal, como especulação, houve rejeição em rede social também. Talvez por uma antipatia, pela identificação dele com outros clubes que são rivais do Flamengo, mas talvez por isso também, já não sei. Mas que houve. No Corinthians, por que é maior ainda? Primeiro, o Corinthians é muito grande. Óbvio. Segundo, o Corinthians abraça algumas bandeiras como eu sou o clube da inclusão, eu sou o clube da democracia, eu sou o clube do respeitem as minas. Isso são posições oficiais até do Corinthians. Ele se posiciona dessa maneira. E é muito legal. É ótimo. Quando você se posiciona assim, amigo, automaticamente a repercussão de algo minimamente controverso vai ser muito maior. É o que está acontecendo. Ô, Flávio, ser folgado, sextou isso aqui, você vai dar risada pra caramba. Eu contando aqui, lembrando assim, o negócio dos moleques, tudo, né? Eu nasci em Nazaré das Farinhas, um município a 70 quilômetros de Salvador, ali, do lado ali de Itaparica, não é Congo da Bahia. E eu, enquanto menino lá em Nazaré, que negócio, né? Eu pulava os muros dos vizinhos e arrancava jaca e dava pedrada em manga pra pegar. Que negócio que os moleques vivem. E minha cidade corta um rio. O Rio Jaguaribe corta por dentro da cidade. Divide a cidade em dois lados. Como aqui mesmo, assim, ali, ó. O pessoal fala assim, eu ando lá na União dos Operários, o pessoal fala, União dos Operários é Vila Maria. Não, Vila Maria fica de um lado do rio e o Belenzinho fica do outro, né, professor? Só que são da zona... Fala, não, você tem que falar nos programas União dos Operários do Belenzinho. Ele tá do outro lado da Marginal. E aí, pá, a vida vai indo, vou pra Vitória, faço meu teste, passo. Aí começa a entrar uma moeda, sou vendido pra Holanda, ganho uma moeda, aí eu vou e compro uma casa na minha cidade, na beira do rio, que era a casa que eu pulava o muro pra arrancar as frutas. Sei. Casa de senhor de engenho, época da escravidão. Casa legal, bem confortável, bonita mesmo. Casa que você pegava lá, você comprou. Eu fui e comprei. Aí, Pipé, compra essa casa, a vida vai melhorando, vem pro correio e tal. Aí eu dirigi, já tenho o meu carro, tô com meus amigos. Né? E minha casa tem uma varanda na beira do rio, a gente fica olhando o pôr do sol. Eu falei, sabe uma coisa que aconteceu comigo? E na minha cidade ninguém me chama de Vampeta, é Deco. Lá é Deco. Bom saber. E aí, tô com os caras assim. E essa é toda cidade pequena, 28 mil habitantes, todo mundo se conhece, né? Aí eu falei, sabe o que aconteceu na minha vida? Depois que eu virei Vampeta, eu nunca mais andei pela rua, caminhando. Não tinha carro na época, dava... Ó, vamos deixar o carro aqui hoje, vamos pra praça, dá uns 2 quilômetros da minha casa à praça. Eu quero andar pela rua. Eu crescia na cidade andando. E sempre andando de carro, os caras bora. Tô andando e tal, pessoal. E os botecozinhos e tal, parava, tomava um gelo, conversava com todo mundo. Veio um moleque fala assim, seu Vampeta, pô, eu queria comprar um rádio, cara. Aqui o rádio aqui não pega o jogo do Corinthians. Só pega do Bahia e do Vitória. Aí eu falo assim, eu tô sabendo que aqui não vai pegar. Eu digo, quanto custa esse rádio? R$50. Campeão brasileiro em 98, deu R$50. Ele com carro de mão, um carro, porque ele pegava compra. Você veio fazer compra, ele pegava, botava e você dava uma... Entregador. Entregador. Aí, me dá R$50. Eu digo, então, aí compra o rádio. No ano seguinte eu volto, campeão brasileiro de novo. Em 99, eu já tô na praça tomando gelo. Lá vem ele de novo com o carro de mão. Você não pede o dinheiro que o senhor me deu, eu comprei o rádio, mas não pega jogo do Corinthians. Não passa jogo do Corinthians. Você não pode me dar uma televisão, não? Eu digo, dou. Você não tem televisão? Não. Dei uma televisão. Quanta televisão? Ah, vai ali no Bia, no Bia lá, é um cara que vendedor. Bia, libera aí uma televisão pro menino. Tanto, paguei. 2000, Mundial de Clube. Termina o Mundial de Clube, eu vou de férias de Nazaré. Ele já vem e fala assim, pô, a televisão é legal, mas eu não tenho casa, eu moro num quadrado assim. Aí eu falei, e eu tinha dado uma casa no Gugu aqui, pra um moleque de rua. Sim. E aí minha tia falou, agora você arrumou pra cabeça, que tava nada aqui no cinema, todo mundo agora que é casa, você deu lá no Gugu. Compra cinema, da casa, ué. Eu digo, então compra uma casa, na época, de R$25 mil pra ele, vê onde ele mora. É verdade mesmo, ele mora ele e a mãe, eu compro a casa e tenho que mobiliar a casa. Vai lá no Bia de novo, compra sofá, compra tudo, mobília a casa, tudo tranquilo. Todo mundo, a cidade toda feliz. Pô, vou também aí, pô, deu a casa, pô, o nome dele é Jairo.
Ano seguinte eu volto de novo. Ele fala assim, ô, seu Vampeta, a casa não tem ar-condicionado. Ah, pra puta que te pariu. São folgados, é igual os moleques do Santos. Você deu ar-condicionado? Deu, caralho. Já deu uma televisão. Vanderlei, eu queria dizer uma coisa pra você. Ou você faz caridade completa ou não faz. Isso aí. Isso aqui é uma coisa. São os moleques do Santos. Os moleques não estão nem aí. Vem cá, você tava indo. Vem cá, você tava indo bem. Agora, falta o ar. Não deu ar quando dá. Deu Aquele calorão. olhando É capaz de você dar um carro pro menino sem o teto solar. Você me deu uma casa, tem tudo, mas não tem ar-condicionado. É igual os moleques do Santos não estão nem aí. Eles jogam contra eles, querem. Eles são folgados, pô. Me chama uma curiosidade. Eu vi já o David fez gol, já saindo do jogo do Vasco aqui com... Eu olhei assim, diga aí, é tudo... Os moleques do Santos são diferentes dos moleques do Corinthians, do Palmeiras e do São Paulo. Eles são folgados. Quando eu falo folgado, é uma coisa boa, de jogar, lógico, aí, não sei lógico. E ó, a gente tá falando, Flávio Prado, do São Paulo, que se torna definitivamente campeão de tudo. O único título que faltava na galeria do São Paulo era a Copa do Brasil. Porque são 22 campeonatos paulistas, 6 brasileiros, 3 Libertadores, 3 mundiais de clubes, que aí são... Esse é o que torna o São Paulo o principal campeão internacional do futebol brasileiro, 2 Recopas Sul-Americanas, uma Sul-Americana e agora a Copa do Brasil. Não tem um título que esse São Paulo não tenha. E aí, a gente está falando também dessa campanha na Copa do Brasil, porque eu acho que é muito importante a gente apontar que o São Paulo venceu os 2 superpoderosos hoje do futebol brasileiro nessa campanha. Ele derrota o Palmeiras, jogando melhor, jogou melhor fora e dentro de casa e elimina o Palmeiras. Aí vai contra um rival gigante no qual ele tinha tabu, que o Corinthians quase sempre eliminava o São Paulo em mata-matas. Vai o São Paulo, elimina o Corinthians, que é outro grande rival. E na final ganha do outro superpoderoso hoje do futebol brasileiro, que é o Flamengo. Ou seja, ganhou dos 2 ricões, que vem ganhando tudo recentemente. Além de um dos principais rivais, que é o Corinthians. É uma campanha que torna esse título ainda mais especial e também que torna o São Paulo campeão de tudo nesse momento, né, Flávio? Sim, o São Paulo ganhou de Palmeiras principalmente Palmeiras e Flamengo, né, que são os dois da grana, os dois estão ganhando tudo. Então isso foi importante, deu moral para a equipe. Começou mal pra caramba, né? O primeiro jogo foi contra o Ituano, aquele 0-0, um dos piores jogos da história do Morumbi. E, no entanto, depois ele deu uma melhorada boa e subiu de produção. Eu acho que não é o único time que ganhou tudo aqui no Brasil, hein? Eu acho que o Santos também ganhou. O Internacional ganhou. O Corinthians ganhou. Não falei que foi o único. Ele não, não, legal, né? Só para colocar. Porque acho que quase certeza o Santos ganhou. Flamengo acho que já ganhou tudo. Que não ganharam a Sul-Americana. Isso aí é o cálculo, assim, todos os títulos possíveis dos torneios que existem hoje. Porque, por exemplo, não tem mais Copa Comebol. São Paulo não ganhou Sul-Americana e não ganhou. Não tem Mercosul. São Paulo ganhou em 2012 a Sul-Americana. Aquela do meio título lá, não é verdade? Mercosul também não existe mais. A Mercosul ela pode ser equiparada à Sul-Americana, né? Bom, enfim. Mas é outra coisa, né? Quer dizer, mas enfim, ganhou e estava o mais importante é que voltou a ganhar. Eu só espero que mude também filosoficamente e passe a pensar grande, né? Não adianta só ganhar um título, dar uma mainada, porque não vai resolver nada. Vai continuar atrás. Flamengo daqui a pouco se acerta, Palmeiras se acerta. Se acerta não, o Palmeiras está aí, né? Pode ganhar a Libertadores mais uma vez. E o São Paulo vai continuar na periferia tentando beliscar um título ou outro. Então, importante ganhar, voltar a ganhar, né? Coisa que não acontecia para valer desde 2008. Então, foi importante, sim. E só espero que não fique, né, de novo na soberba. Calma, vai com calma. Foi um título importante, foi uma vitória importante. Principalmente voltar a ganhar foi muito importante, porque estava acostumado só com vexame, com papelão. Tanto como o Vanderlei disse, né? Faltando 1 minuto para acabar o jogo, a torcida da cabreira. Será que não vai acontecer alguma coisa? Porque acontecia toda hora. Então, que seja um marco, né? Não, daqui para frente, São Paulo vai pensar grande, vai jogar para equilibrar
o seu nível de time com o Palmeiras e com o Flamengo, que essas são as referências que ele tem que ter. Ganhar um título foi importante, mas se ficar solto, não vai resolver nada. Ele tem que pensar grande, tem que se estabilizar financeiramente, tem que ter um pensamento grande para voltar a ser o que São Paulo foi lá atrás, que deixou de ser faz tempo, né? Desde que o Juvenal falou que São Paulo era soberano. A partir dali, o time entrou num buraco horroroso e ficou nesse buraco que ele precisa sair. Esse título ok, mas que seja o começo de alguma coisa diferente. E vocês acreditam que vai ser o começo de alguma coisa diferente? Esse São Paulo, aí uma pergunta agora pro Vander, o Mauro também pode responder depois. Esse São Paulo do Casares, né? Claro que a gente tem que criticar também erros que já cometeu, como aquele estatuto bizarro que acabou passando, que a gente criticou tanto. Só que é um São Paulo que chega numa final de Sul-Americana, é um São Paulo que já tem um título paulista e um título da Copa do Brasil. Ou seja, um São Paulo que vivia uma draga com essa gestão do Casares, vence uma Copa do Brasil e já tem um paulista além da final da Sul-Americana. Dá para acreditar que o Casares possa fazer uma gestão organizada, consiga começar a organizar o São Paulo, como fizeram o Paulo Nobre, que a gente sempre fala no Palmeiras, o Bandeira de Melo no Flamengo, com toda aquela equipe que ele tinha, que entraram vários executivos e assumiram o Flamengo, ou não? Seria um exagero, na opinião de vocês? Eu não sei exagero, mas a resposta eu começo dizendo não sei. Mas não é sei. possível? Não sei. Pelo que você conhece do Casares, você conhece ele melhor que eu. Eu não sei. Eu esperava mais com esse tempo que ele teve desde o dia que ele assumiu o São Paulo. Eu esperava mais da administração do presidente Júlio Casares. Sinceramente, esperava mais. O cara foi campeão de Copa do Brasil. Não, mas você está falando do futebol. Eu vou chegar no futebol. Eu esperava a administração de um clube. Não adianta... É aquele negócio. Mas para o torcedor só interessa o time. Eu não sei se o torcedor que realmente ama uma agremiação, uma instituição, tem que pensar só dessa maneira. É claro que o futebol é importante. É São Paulo Futebol Clube, eu sei que é extremamente importante. Mas, sabe, eu acho que tem que ter um olhinho no futuro, na casa. Né? Então, eu não sei se a administração vai ser um ISO 9000. Sinceramente, não sei. Eu sei que ele já está pleiteando a reeleição, está tentando ajeitar a reeleição. Tomara que na próxima gestão ele tenha condições de fazer alguma coisa diferente. Que quando você fizer essa pergunta, eu vou dizer, olha, realmente ajeitou também na área administrativa. Pelo que a gente sabe, pelo balanço, por uma série de coisas, não é algo que arranque suspiros. Campo de jogo. Quando chegou o Dorival, para a gente não recuar muito no tempo, ele usou a primeira palavra, eu não vou esquecer. Na primeira entrevista coletiva, ele disse que esperava dos jogadores comprometimento. Foi isso que ele disse. E agora, nessa última entrevista que você acabou de mostrar aqui no programa, ele de novo coloca o comprometimento. Eu acho que os jogadores do São Paulo mostraram mesmo mais aplicação. Digamos assim, saíram da chamada operação padrão, que existia. Foi falada essa operação muitas vezes, não só por mim, mas por grande parte da imprensa, até por torcedores que estavam descontentes com a moleza dos jogadores do São Paulo. Quando o Dorival chegou, ele falou em comprometimento, hoje ele falou de dedicação, que está muito ligado ao comprometimento, e falou de uma coisa extremamente importante, que eu acho, dignidade. Foi a palavra dele aqui, dignidade. Então, ele está muito feliz com o grupo. Acho que o grupo está muito feliz com ele. Os méritos dessas conquistas últimas, dessas conquistas do São Paulo, classificação importante do São Paulo, eu acho que deve-se muito ao esforço. O Flávio fala muito. Você pode vaiar o São Paulo por vários motivos, mas você não pode vaiar o São Paulo por falta de força, de entusiasmo. E que se frise isso desde o tempo do Rogério. Isso. Essa característica quem deu ao São Paulo foi o Rogério Ceni. Porque dá a impressão que o trabalho do Rogério foi horrível. Não foi. O São Paulo de hoje parece muito com o São Paulo do Rogério Ceni, só que o Dorival tem um tato melhor com os jogadores. Mas todos tivemos a sensação que no final do momento Rogério Ceni no São Paulo, os jogadores estavam, digamos assim, com alguns ou muitos com narizes torcidos. Verdade. E é por isso que eu pensei a palavra quando chegou o Dorival, e o Dorival chegou respeitando o Rogério Ceni, diga-se de passagem, respeitando o Rogério Ceni, ele colocou comprometimento. Eu acho que ele tinha informação
de o comprometimento oferecido por aquele elenco, por muitos desse elenco do São Paulo, não era o ideal, aquilo que eles ofereciam na época do Rogério Ceni. E com o Dorival, que tem muitas virtudes, entre elas é aquela das pessoas gostarem dele. É bom trabalhar, todo mundo fala isso, é bom trabalhar com o Dorival. Eu acho que ele recebeu isso, o comprometimento, está gostando da dedicação e da dignidade. Eu digo qual é o sinônimo no futebol de dignidade? É a ausência de um festival de punhais. É isso que eu acho. Mauro César Pereira, sobre essa opinião do Vanderlei, eu te pergunto sobre a sua opinião dessa diretoria do Casares. Dá para dar uma esperança pro torcedor ou não? Foi estrela, ganhou um título, porque, claro, quando surge um título 15 anos depois daquele tricampeonato brasileiro, você se pergunta, será que o São Paulo agora pode retomar aquele caminho dos títulos, pode brigar de igual para igual? Que a gente sempre fala, é uma das maiores torcidas do Brasil, tá sempre lutando no Morumbi, é o maior campeão internacional da história do futebol brasileiro, já se auto-intitulou até soberano. Pode voltar esse São Paulo ou não? É dar uma esperança falsa para o torcedor com essa atual diretoria? Olha, ontem eu fiquei até bem tarde lá no Morumbi trabalhando, lá na cabine da Jovem Pan, saíram quase 10 horas da noite. Aí tinha lá um camarote que estava rolando uma festa lá com um pagode, aquela coisa toda. Em dado momento começaram a cantar aquela musiquinha lá que tem um palavrão, aí depois vem, é o melhor presidente do Brasil. Era o Casares. A empolgação do torcedor é compreensível. E tinha ali uns puxa-sacos, sempre tem, né? Tem camarote e tal, sempre tem alguém ali para agradar. Mas, enfim, é o momento dele e tal. E aí ele fez um discurso e tal, eu estou ali escutando. Muito bem. O Casares foi pro cassino, né? Contratou o Galopo, contratou o Lucas, contratou o Pato, contratou o glorioso Rames Rodrigues. E vamos tentar aí ganhar alguma coisa. Como eu falei, o São Paulo foi campeão de uma Copa, assim, que é tudo no fio da navalha. Né? Aquela coisa, se não existe, não, se existe no futebol, se não empata, se vai para os pênaltis, se perde, babau, né? A coisa toda se desmancha. Não tem a premiação, não tem a vaga na Libertadores, é claro que agora as coisas ficam mais razoáveis, mas tem uma conta para pagar. O Rames, por exemplo, não foi utilizado nos 2 jogos finais. E tem que pagar luvas dele no ano que vem. O Pato nem relacionado foi para os 2 jogos. Aliás, nisso o Dorival foi muito bem, não escalou pelo nome. O Rames não entrou, não precisou dele. Ele não se justifica para entrar. Houve muita boa vontade, que ele jogou um pouco melhor na partida, que perdeu outro pênalti contra o Fortaleza. Não, o Rames jogou um pouquinho melhor, então está muito longe de ser um jogador decisivo que você tem que obrigatoriamente colocar em campo, comprometendo até o funcionamento de uma equipe que tecnicamente inferior ao adversário, tinha que ser uma equipe mais combativa, que marcasse, que não cedesse tantos espaços. Enfim, eu acho que não muda nada, assim, muda sim, ganha um título, fica na história. Mas, por exemplo, o Márcio Braga tem muitos títulos no Flamengo, mas foi na gestão dele também na gestão dele, o Flamengo se endividou muito. Houve isso também. E outros dirigentes passaram por clubes e endividaram. Você vai pegar o Corinthians, a dívida do Corinthians hoje é enorme, ela foi contraída e multiplicada com pessoas que estão no poder, ou que estavam no poder, estão de certa forma, que também ganharam títulos importantes antes. Então, o título é uma coisa, agora a gestão é outra. Ele arriscou, dessa vez deu certo, não sei como ele vai fazer para o ano que vem, deve ser reeleito, inclusive, é muito provável agora mais do que nunca, mas passa muito longe de ter um modelo de gestão. O São Paulo não é um clube autossustentável, é um clube que está no caminho para ter uma gestão de clube, com o tamanho que tem, inclusive, né? Mais equilibrada, mais saudável, está muito longe disso. É um clube que vai continuar aí no fio da navalha, pelo jeito. Porque ainda mais agora que ele sentiu o gostinho do título, o pessoal gritando o nome dele, a tendência é que ele siga nessa toada, que é aquela coisa, você vai gastando, investindo no futebol e torcendo para ter resultado. Olha o Atlético Mineiro, que fica na dependência dos benfeitores dele. Ganhou aqueles títulos em 2021, depois a coisa já virou, porque não tinha como manter. E isso vale até para algumas SAFs aí, porque SAF tem investidor. Investidor, se não começa a ter lucro, você não sabe se ele vai continuar investindo. Talvez o cara passe de investir menos. Mas isso a gente vai saber, no caso das SAFs, mais adiante. A gente vai ter essa ideia quando as coisas ficarem mais claras, quando tivermos um tempo maior aí dessa nova experiência no Brasil. Bom, Flávio Prado, a gente está falando desse São Paulo, né? E você conhece bem o Casares. O Vanderlei já mostrou que também não acredita tanto. O Mauro acha que tem que esperar mais. E, realmente, a euforia do torcedor ontem é óbvio, é compreensível. O cara conquistou um título de expressão. Você é amigo pessoal do Casares, já falou isso aqui várias vezes.
Dá para acreditar que ele possa organizar esse São Paulo como o Bandeira de Melo e o seu grupo fizeram, como o Paulo Nobre fez no Palmeiras, que tornaram esses clubes clubes sem dívidas e ainda muito saudáveis financeiramente? Olha, sou amigo do Casares muito antes dele pensar em ser presidente do São Paulo, né? Quer dizer, não tem nada a ver, o presidente é uma coisa, o Casares é outra com relação ao meu contato com ele. Não foi esse caminho que o São Paulo adotou nesses primeiros anos de gestão do Casares. O São Paulo, ele procurou pagar dívidas de curto prazo, que era uma colada na outra, uma loucura, né? Todo dia chegando boleto e pagando. Teve que contrair alguns empréstimos, contratou alguns jogadores. O Casares aposta muito na conquista de título que marque. Então, teoricamente, essa vitória de ontem, ela vai ser um divisor de águas. Na ideia do Júlio. Ele entende que o São Paulo precisava de um grande título, voltar até aquela marca que ele tinha antes para poder fazer alguma coisa um pouco mais permanente. Vamos ver. Ele está praticamente reeleito, mais ainda depois. Já estaria, mas depois da conquista de ontem, mais ainda. Começou, hein? Bora, Marcos Braz! Vamos, Gerson! Vamos lá, cadê o preparador físico? É esse, Vamp! Esse é o clima do Flamengo às vésperas na final da Copa do Brasil. Virou pancadaria, virou zona, o Flamengo virou um pardieiro. E aí, em homenagem ao vice de futebol do Flamengo, até ele tá saindo na porrada agora. Olha aí, vai Marcos Braz, vai Gerson. É Rock Balboa, Vamp. Hoje é isso, Flamengo. Né, Nelsinho Kobayashi? Né, Filipinho? O Flamengo virou um pardieiro, virou uma zona. E é assim que o Flamengo vai pra final da Copa do Brasil, velho Vamp. Tem que virar chacota. É melhor rir pra não chorar, porque até o vice de futebol tá saindo na porrada. Tem mais, vai tomar um pauzinho hoje também do Goiás antes de ir, né? Tem mais um E ainda diz o Vamp que vai levar uma porradinha do Goiás antes de enfrentar o São Paulo. Tem que ser chacota esse Flamengo. O Flamengo de dirigente não consegue acabar com uma crise em 3 meses e onde o dirigente aumenta essa crise. O dirigente consegue. Ó, tá uma bosta. Vamos piorar. Vamos pisar no cocô. Vamos piorar o Flamengo. E teve pancadaria. Parabéns, Marcos Braz, Gerson, preparador físico, por criar realmente, como diz a música do Flamengo, um inferno no clube, né, velho Vamp? Boa tarde, velho Vamp. Boa tarde, Rock Balboa. Boa tarde, Vanderlei Nogueira. Rock Balboa, não. Marcos Braz. Marcos Braz, né? Hoje é Marcos É o Gordão, Braz. é o Gordão. É o Gordão. Eu vou perguntar logo. Alguém aqui já viu um vice de futebol sair na porrada com o torcedor dentro de um shopping? E tem outra homenagem também, Vanderlei Nogueira. Qual é? Vou fazer outra homenagem. Tem outra musiquinha. Bota aí, Coquinho. A dança do vampiro. Que teve mordidinha. Vai. Vai. Gatinha põe o dente no pescoço do rapaz, canta sobre o vampiro, você satisfaz. Gatinha põe o dente no pescoço do rapaz, canta sobre o vampiro, você satisfaz. Levanta, levanta. Vai, levanta. Como eu gosto. É a dança do vampiro. Teve mordidinha na virilha, Vamp. A virilha, tio. Até isso teve. Foi na virilha, tio. O torcedor postou lá. Nossa. Teve mordidinha. Porra, e se pega nos terrenos baixos? É isso. Tem de tudo. O Flamengo tem de tudo. Quando você acha que você já viu tudo no Flamengo, tem pancadaria, tem dança do vampiro, tem Rock Balboa. Isso é o Flamengo de hoje, Vanderlei Nogueira, velho Vamp. Boa tarde, tem que rir. Tem que fazer humor
pra não chorar, velho Vamp. Você já viu isso na vida, Vanderlei? 45 anos de imprensa. Você já viu uma coisa dessa? Eu fui dar uma checadinha no Guinness, o que é o livro de recordes, né, e de fatos inéditos. Tá livre lá. Eu acho que, se forçarem um pouquinho, esse episódio pode chegar no Guinness, como o primeiro dirigente importante, de clube importante, a dar uma mordida na virilha de um torcedor. Outra coisa interessante que deve acontecer nas próximas horas, você precisa ficar atento, porque você tem boas informações de lá. Claro. Que é o exame do corpo de delito odontológico na virilha da vítima. Porque tem um detalhe importante, esse tipo de lesão, Asmar, ela desaparece rapidinho. A não ser que seja muito profunda, mas rapidinho. Então, pode acontecer que amanhã não se veja mais a prova do crime. Então, esse exame de delito odontológico, que imagino tenha acontecido, porque parece que os dois, o rapaz e o Brás... Foram parar na delegacia. Virou caso de polícia de novo. E da delegacia para o Instituto de Médico Legal, para fazer, porque ele teria tomado também uma pancada no nariz. Né? Então, esse exame odontológico na virilha também pode ser incluído o primeiro exame odontológico de um dirigente e da história do futebol mundial, está lá no Guinness. Lamentável. Bruno Prado, essa eliminação do Flamengo na Libertadores. Que vexame, Bruno Prado. Muito boa tarde para você. Boa tarde, Pedro, Piperno, boa tarde a todos. Eu realmente é uma coleção do Flamengo esse ano, né? Não foi a primeira, a gente falou bastante disso no Canelada de ontem. Só esse ano foi Al Hilal, foi Del Valle, foi Maringá, foi 4-0 do Bragantino, foi 3 do Cuiabá, tomou 4 na final do Carioca do Fluminense. Então é uma Alcas também, né? Derrota para o Alcas. Então é uma coleção imensa, né? de resultados do Flamengo que não deveriam acontecer pelo elenco que tem, pelo dinheiro, por tudo que todo mundo sabe, conhece. E realmente ontem uma derrota grande do Flamengo, fez 1-0 aqui, fez 2-0 lá, né, no confronto, na soma dos jogos, e conseguiu tomar 3 gols do Olímpia, 3 gols de cabeça. O Olímpia é um time muito tradicional, grande no continente, é um tricampeão da América, mas a condição atual é de um time com suas limitações financeiras, com seus problemas financeiros. E, apesar disso, também é bom dizer, né, é o terceiro ano seguido que o Olímpia elimina time brasileiro da Libertadores. Né? O Olímpia eliminou o Inter nas oitavas de final em 2021, eliminou o Fluminense na pré-Libertadores ano passado e agora elimina o Flamengo nas oitavas de final. Então, é o terceiro ano seguido. O que mostra que os nossos times, há um domínio brasileiro. Sim, 3 últimas finais entre brasileiros. 4 títulos seguidos. Claro que isso é um domínio. Eu costumo dizer aqui que esse domínio é Flamengo-Palmeiras. Né? E mesmo Flamengo e Palmeiras, quando não estão muito bem, eles têm problemas. Não é uma diferença assim, tipo, o Manchester City vai jogar com o RB Leipzig, enfiar 7 na Champions League, como aconteceu nessa temporada. Não é assim. Existe um domínio, existe uma diferença financeira, mas mesmo os times mais ricos, Flamengo, quando não está tão bem, ele perde para o Olímpia, ele perde para o Alcas, ele perde para o Del Valle. Palmeiras, se não estiver bem, ele pode ter problema com o Deportivo Pereira. Claro que ele é favorito. Se ele jogar o que ele pode, ele vai passar até com tranquilidade. Mas se ele vai lá na Colômbia e faz um jogo meia boca, ele vai ter problema. Então há uma diferença, mas essa diferença é menor do que as coisas indicam, né? Do que os últimos anos indicam. Fábio Piperno, muito boa tarde para você, Piperno. Como que você acompanhou essa eliminação do Flamengo? Que vexame, Piperno. Flamengo eliminado já nas oitavas de final. Boa tarde, Pedrinho, Bruno. Um abraço à nossa audiência. O senhor tá saidinho, o senhor tá soltinho, hein? Que beleza. Eu acompanhei com muita perplexidade. Eu não imaginava, embora o jogo do Maracanã tivesse sido difícil. Isso que o Bruno falou é também fundamental. Quer dizer, o Olímpia... Veja, a exceção na vida do Olímpia são aqueles 9-2 no placar agregado de 2021 contra esse mesmo Flamengo do Renato. Mas o Olímpia está longe, mas muito longe de ser um saco de pancada. Tirando o Palmeiras e Flamengo, nenhum brasileiro é favorito contra o Olímpia. O Fluminense hoje, ele não é favorito. O Fluminense, pela bola que jogou, por exemplo, contra o Argentino Júnior, ele pode receber o carimbo de favorito contra o Olímpia, que acaba de eliminar o Flamengo? É óbvio que não. O Fluminense passou por circunstâncias muito especiais. Empatou o jogo na Argentina quando o adversário não tinha goleiro,
fez gol aqui quando o adversário tinha o terceiro goleiro e todos aqueles lances duvidosos aí pelo caminho, mais que duvidosos, aliás. Mas, voltando ao Flamengo, o Flamengo foi um vexame. O Flamengo foi um vexame porque do Flamengo e do Palmeiras sempre se espera mais. É bem verdade que nas últimas 4 Libertadores, essa é a segunda em que o Flamengo fica no caminho pelas oitavas. Então, o problema do Flamengo não aconteceu só ontem. O Flamengo vem sendo irregular há muito tempo, mas com orçamento bilionário, ótimos jogadores, melhor elenco da América do Sul, é óbvio que a gente vai sempre esperar mais. Agora, o elenco, o time titular, ficou muito abaixo do que ele tinha a obrigação de entregar, não só no jogo de ontem, mas também na partida do Maracanã. Não vamos esquecer que o jogo do Maracanã estava muito enroscado, quando o Olímpia, inclusive, perdeu uma chance incrível daqui e ali, o cara chutou na trave. Então, veja, o confronto em momento algum foi fácil. E o time do Flamengo, por toda a sua força, tinha a obrigação de fazer desse confronto algo menos complicado. O Sampaoli ontem nota 0, ontem ele teve uma atuação de técnico de várzea. Quando ele, por exemplo, deixa um jogador como Ayrton Lucas fora, quando ele não utiliza o Pedro, quando ele taticamente arruma o time muito mal, Bruno Henrique isolado, o Gerson mal posicionado. Então, ele sabendo que o Olímpia só tinha a bola aérea como arma, toma 3 gols e fica inerte. Então, a atuação dele ontem foi pífia. Como foi lamentável a atuação do time que ficou devendo futebol. O Piperno falou, e eu tô grandão aqui hoje, que naquele dia contra o Grêmio eu errei. Eu errei, mas eu sabia que esse momento ia chegar. O momento de ver a cara de bobo do pilhado. Flávio Prado, até nos bastidores outro dia, ele falou assim, não é difícil, né? Porque ele já tem cara de tonto. Falou. O Flávio Prado falou. O Bruno é prova. Pilhado, bem-vindo ao Bate Pronto. Falou aquele dia, deu um discurso ontem no Canelada também, hein? Baita audiência, um monólogo. Virou o Ibis das apostas, apoia de todo mundo. Vamos lá. Eu já vou começar aqui, Pedrinho. Eu já vou começar aqui calando a boca de um bando de bobo do chat. Que ficaram falando que o Pilhado correu. Pilhado tá aqui, filho. Pilhado não corre, esquece. Pilhado bota a cara, bota a carinha. E eu já vou chegar discordando de todo mundo. Primeiro que o Piperno fala besteira doidado. Meu Deus do céu. O Fluminense não é favorito contra o Olímpia. Minha mãe é favorita contra o Olímpia. O Olímpia é horroroso. O Olímpia não joga nada. O Olímpia é um time... Eu posso falar agora, porque eles me zoaram lá também, né? Eles me zoaram lá nas redes sociais do Olímpia. Botaram o que eu falei. Tem que zoar mesmo. Porque eu falei e repito. Eu comemorei. Eu falei, Flamengo passou. Flamengo tá nas quartas de final. O Olímpia é uma baba. E é uma baba. A gente vai mostrar aqui já. O Olímpia me botou lá nas redes sociais deles. Tem que botar. É o que eu falo sempre. Futebol sem zoeira. Futebol sem paixão é um lixo. Então, eu adorei quando eu vi que eu fui zoado pelo Olímpia. Tem que me zoar. Me aguarde também. É o que eu falo. Deixa o próximo contra o Olímpia, porque no último foi 9-2. E é por isso que eu falo. 9-2 foi o último confronto entre Flamengo e Olímpia no mata-mata. Então, eu já começo discordando do Piperno, que vem falando essa lorota que nenhum brasileiro é favorito contra o Olímpia. Todos são. Todos. Se o Olímpia pegar o Olímpia, vai dar porrada no Olímpia. Se o Fluminense vai pegar o Olímpia agora, vai dar porrada no Olímpia. E outra coisa, quando o Bruno diz, né, concordo que não é disparidade. O Manchester City com o Red Bull Leipzig vai dar de 7. Flamengo nem sempre vai ganhar do Olímpia. Sabe quando que o Flamengo não vai ganhar do Olímpia, Bruno Prado? Quando o Flamengo não tiver vergonha na cara, como aconteceu ontem. Porque se o Flamengo tiver a mínima vergonha na cara, se o Flamengo jogar um pouquinho do que ele pode, ele ganha do Olímpia no Rio e no Paraguai. Agora, a falta de vergonha na cara do geral, eu digo jogadores, eu digo treinador, eu digo diretoria. Cadê o presidente Rodolfo Landim agora para falar? Cadê o vice de futebol Marcos Braz para falar? Que o Marcos Braz falou bem breve. Não era o resultado que a gente esperava. Jura?
Jura que não era o resultado que esperava? Eu achei que a diretoria do Flamengo achava que ia ser eliminada pela baba do Olímpia. E foi eliminado porque essa diretoria não tem pulso, porque essa diretoria deixou ter clima de crise no Flamengo num momento tão bom. É mole aparecer quando é campeão. E me desculpa, é mole também ser campeão com 1 bilhão e 500 milhões no caixa. É mole também. Agora, difícil, com esse faturamento que o Flamengo tem, é fazer os vexames que fez nessa temporada. Aí é difícil. Aí são poucos que conseguem. Aí eu tenho que assumir o mérito do Marcos Braz e do Bruno Spindel. Porque pouquíssimos fariam tanta vergonha como o Flamengo fez nessa temporada com o time que tem. Vamos lembrar. O Bruninho lembrou. Vamos lá. Al Hilal. Fluminense. Bateu de 4 no Flamengo no Carioca. Independente Del Valle ganhou a Recopa Sul-Americana. E quando eu falei que o Independente Del Valle não poderia ganhar do Flamengo, eu escutei. Inclusive senhor Piperno. Ah, mas é um time chato. Tão chato que foi eliminado pelo Deportivo Pereira, que é um nada pro futebol. É um nada. Então, não vamos ficar contando lorota. O Olímpia é uma baba, o Flamengo passou vergonha e o Olímpia é um time, já que eles me usaram lá nas redes sociais deles e a gente vai mostrar, usa de novo. Porque eu vou repetir, o time do Olímpia hoje é horroroso. O time do Olímpia hoje é muito ruim. O time do Olímpia hoje não é para ser campeão de nada e não vai ser campeão de nada na América do Sul. Não vai, porque não tem time para isso. Agora, é menosprezar? Não. É falar a verdade. Ou querem que eu fale que o Olímpia está no mesmo nível do Flamengo? Que o Olímpia está no mesmo nível do Palmeiras? Se for para falar o que todo mundo fala, a gente não precisa ter nosso programa. Porque aí vai para as mesmices aí. Nossa, não tem bobo no futebol. Nossa, futebol não tem mais bobo. É claro que qualquer time pode ganhar do outro. Agora, se o Flamengo tivesse a mínima vergonha na cara, a mínima, o Flamengo ia ter passado. E eu repito o que eu disse ontem no Canelada. E tô vendo aí a galera, já viram que eu apareci, né? Eu não corro, não. Eu tô num hotel. Bruninho, estou num hotel. Tô de bermudinha. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó, tá aqui no estúdio. Não olha tá, aí, bermudinha. não tá no hospital, não. Que estão perguntando no chat se você tá no hospital. Não é, não, né? É um hotel. Tô num hotel. Vim fazer um evento e mesmo assim tô trabalhando. Porque eu visto a camisa e eu boto a cara. Eu não sou frouxo. Eu boto Ô, Pilhado. quando eu ganho. Ô, Pilhado, o Flávio tá aqui no estúdio. Vem cá, Flávio. Vem cá dar uma zoada nele. Vambora. Vem cá, Flávio. Olha lá. Ele tá entrando aí, ó. Que coisa, hein? Do nada ele chega, ele aparece. Dá pra ouvir o Flávio? Tá dando pra ouvir o Flávio? Chega aqui perto do Piperno. Internacional! Tem isso. Ô, Pedrinho, eu vou pedir pro Kaique colocar isso aqui, porque tem isso. Até isso eu tô vivendo. Olha que fase. O Flamengo faz o papelão, jogadores, dirigentes, treinador, e quem vira chacota sou eu. Mas eu mereço. Eu mereço me lascar primeiro, porque eu provoco. Merece quem mesmo, quem provoca tem que aceitar a provocação. Eu não sou igual muita gente aí que fica se vitimizando. Ai, amigo, provoca, vai ser provocado. Como quem sabe que se me atacar, vai ser atacado também. Isso aí é do jogo, e eu aceito e eu gosto. Agora, eu virei chacota porque eu acreditei nesse Flamengo. Foi por isso. Bota aí, Kaique, bota aí a coisa ridícula. Eu fui usado, olha isso, eu fui usado na preleção do Olímpia. Na preleção. Ou seja, o Arce tá assistindo a gente, amigo. Até o Arce tá assistindo o bate-pronto. Tem que aturar a gente, todo mundo assiste a gente. E aí eu virei preleção. Vamos botar aí que esse velho bobo chegou aí no estúdio pra falar que eu sou tonto internacional. Realmente, eu virei uma chacota paraguaia. Bota ahí, Kaique. Bota ahí. Yo aceito. ¿Se acuerdan que los brasileños dijeron que iba a ser un partido fácil? Que en el Maracaná se llaman la clasificación. Olímpia! Flamengo já nas quartas da Libertadores! Olímpia! Olha aí. É isso. Eu mereço. E eu vou dizer, não me arrependo, faria tudo de novo, porque todo mundo já considerava certa essa classificação. Todo mundo. Menos alguns que eu vi depois. Nossa, tem que respeitar o Olímpia. Tem que respeitar o Olímpia. O último título do Olímpia de Libertadores foi em 2002.
Foi em 2002. Um vexame. E outra coisa, né? Parando para ver melhor, o primeiro gol é ridículo. O primeiro gol, ó, é o que eu falo. Que aí, ó, o Piperno, né? Eu concordo com o Piperno quando ele fala que o Sampaoli tem culpa, né? Era para jogar o Ayrton Lucas, todas as jogadas em cima do Felipe Luiz. Era para o Pedro entrar quando o Flamengo estava perdendo, não botou, porque quer ser vaidoso, quer botar o orgulho dele acima do Flamengo, então ele tem os erros dele também. Agora, quando o Piperno disse, armou mal o time, levou 3 gols de jogada aérea e não se ligou. Gente, não é se ligar. O negócio é o seguinte, ninguém quando vai armar um time fala assim, ó, Fabrício Bruno, meu querido, quando uma bola for no alto, você pula, tá? Ninguém precisa falar isso. Ele não pulou. Ele não pulou. O primeiro gol é algo ridículo. Não é só erro de posicionamento. O cara não pulou. Ele fica parado olhando a bola. Uma bola balão. Agora, é o que eu falo. Dá pra culpar o Sampaoli nisso? Não. Porque o treinador não tem que falar pro jogador, querido, quando a bola for no alto, pula. Tá? Não é pra ficar no chão. Quando a bolinha for no alto, pula, sai do chão. Não, não é assim. E outra também. A culpa é do Sampaoli, do Matheus Cunha ter engolido aquele frango no segundo gol. O segundo gol foi ridículo. O segundo gol é quase um atraso pro goleiro. O cara cabeceia quase de fora da área. Ele pula atrasado, ele pula errado. É o que eu digo também. Dá pra gente apontar erros do Sampaoli? Dá. Mas a culpa principal, pra mim, é jogadores, que foi uma atuação ridícula, patética, e é da diretoria. Uma diretoria que não tem pulso nenhum, nunca teve pulso. Essa diretoria se aproveitou de uma baita gestão do Eduardo Bandeira de Melo, que equilibrou o caixa do Flamengo e ganhou títulos por quê? Deixa eu falar uma coisa, e aí eu vou entrar naquela brincadeirinha de novo da mamãe pilhada, da dona Rosana. Mamãe pilhada com 1 bilhão e 500 milhões de reais no bolso, ela ganha título, amigo. Ela ganha. Porque qual time do Brasil pode contratar mais do que um time que tem 1 bilhão e 500 milhões de reais? Agora, se você for ver também as vergonhas que essa diretoria passa, é o que eu falo. Tem que prestar atenção nos erros dessa diretoria. Essa diretoria erra muito. E, ó, como muita gente já falou, e eu repito, Deus tarda, pode tardar, mas ele não falha. O Dorival Júnior deve estar rindo muito da cara do Flamengo. Vou mudar de tema, porque é um tema muito sério, que está, felizmente, repercutindo no mundo inteiro. Felizmente, o Vini Júnior foi realmente para o confronto, cansou dessa história de ser ofendido e deixar para lá. Ontem aconteceu um absurdo, ele chegou a levar mata-leão, foi expulso. E o mata-leão dele, o Hugo Duro, não aconteceu nada. E o árbitro amarelo com o VAR. E o picareta do árbitro, ele não colocou na súmula o que aconteceu, as ofensas ao Vini. Depois da repercussão mundial, ele fez um adendo na súmula. Mentiu no adendo. Aí no adendo ele falou, não, de fato houve. Pessoa. Sendo que ele foi xingado e o árbitro, esse árbitro, Debussos Goicoechea, é tão vergonhoso que no primeiro momento, que rapidamente, né, do que dá para ser rápido, o Vini parte pela ponta esquerda aos 23 do segundo tempo, quando o zagueiro, como era do Valência, chuta uma bola que vai ser jogada pela torcida em direção a ele entrando na área. Aí 2 bolas, o jogo para no secalado, e aí começam as ofensas ao Vinícius Júnior, que a gente tá vendo aí, de mono, macaco. E aí ele fica assim, o árbitro, a primeira coisa que ele faz, quando ele começa a ouvir as ofensas e fica aquela confusão, os jogadores chegam como o Rudiger e como o Lucas Vasquez, o árbitro, algo que eu nunca vi na vida um árbitro fazer, ele começa a falar possivelmente com a sua equipe ou com o VAR, o árbitro tapando a boca. Gente, isso não existe, o árbitro tapar a boca. Existe o jogador algumas vezes, mas o árbitro tapar a boca eu nunca vi, não é conversando com o VAR. Aí eu acho que ele já merecia a punição por isso. Por que você tá tapando a boca numa situação delicada como essa? Aí só rapidinho. Aí o Vinícius chega ao torcedor, um dos tantos, aponta. Aí o capitão Gaiá, da equipe do Valência, chega no Vinícius Júnior, meio afasta, em vez de pedir silêncio. Lembrando que o Gaiá é o mesmo que, junto com o Javi Garcia, em 4 de abril de 2021, o time do Valência foi vítima de uma ação
de racismo do jogador Cala do Cádiz contra o seu companheiro de Acabi. O time recebeu essas ofensas, o time inteiro do Valência saiu, como outros deviam fazer sempre, os dois times, mas só o Valência saiu contra o Cádiz aos 29 minutos, e os jogadores só voltaram quando o La Liga garantiu que eles não perderiam os pontos. Ou, de novo, deploravelmente, a La Liga forçou a equipe do Valência a voltar, de Acabi não. Mas voltando para o que aconteceu. Aí o árbitro falou com o Vinícius Júnior, depois o Vinícius Júnior falou com o Ancelotti falou, quer sair? Não, eu vou para o jogo, como corajosamente sempre faz o Vinícius Júnior. É dever dizer também que o Vinícius Júnior, um pouquinho antes dessa confusão, ele fez várias vezes esse sinal, porque o Valência está lutando contra o rebaixamento, que também não é o caso, tá? Mas evidentemente nada justifica o que aconteceu, e muito menos para seguir rapidamente o que aconteceu, ele recebeu um mata-leão, depois do goleiraço da Georgia ter feito 2 grandes defesas, ele foi para cima do Vinícius Júnior, ele recebeu o mata-leão do Guduro por segundos, e logo depois ele deixou o braço no jogador do Valência. Logo depois de receber o mata-leão, de ser enforcado. O Vinícius Júnior tinha que ser expulso? Sim. Agora, o cara que o enforcou, mais ainda, e ao mesmo tempo o árbitro podia apelar para a regra 18, para a regra da humanidade, do respeito, que falta várias vezes para um cara que, repito, teve um boneco enforcado numa ponte em Madrid e praticamente nada aconteceu, e La Liga tá nem aí, a não ser a Federação Espanhola, que o presidente Luís Rubiales se manifestou mais uma vez contra, também por questões políticas e pessoais contra o presidente da Liga, o Javier Tebas. Só nesse momento o Vinícius Júnior foi enforcado e foi expulso, o outro cara não foi nada. Então, assim, o Vinícius não deveria ter feito sinal para o rebaixamento, como fez depois de ser expulso para o estádio inteiro, ok. Mas, gente, quantas vezes ele sofre? Eu nunca vi alguém sofrer tanto com preconceito racial como Vinícius Júnior. Ah, mas ele provoca a gente. É do jogo. Eu sei que algumas vezes não são legais, essa coisa mesmo não é legal de ficar fazendo rebaixamento, né? Enfim, mas, de novo, fez os 2 da segunda divisão para o Valência. Mas, de novo, gente, é impressionante como isso continua seguindo o jogo e manifestações deploráveis do presidente da Liga, deploráveis da imprensa. O jornal Marca, na reportagem que coloca só esse feio ato do Vinícius Júnior em relação ao torcedor. Não só o Olé, mal fala. O Olé aqui da Argentina. Olé da Argentina. Sim, da Argentina. A própria repórter que estava entrevistando o Ancelotti. Também. Não, ele falou, eu não quero falar de futebol. Dessa vez o Carlo Ancelotti foi mais firme do que havia sido. E tem outro jornal da Espanha também que fala, Ancelotti não minta e Vinícius Júnior não provoque. O resto é Vinícius Júnior perguntaram para ele se ele não ia pedir desculpa, ele olhou para o repórter e falou, você é burro. Você é burro. Você é burro. E foi embora. Você é burro. Ele pediu desculpa, ele foi ofendido. Ó, o Vinícius Júnior... O jornal AS é de Barcelona. É de Barcelona. Não, o AS é de Madrid. O jornal de Barcelona também não falou nada, falou só Então, esse negócio, parte da imprensa da Espanha é deplorável também. O Vinícius Júnior, ele fez uma postagem e foi legal, porque aí realmente partiu para o confronto diretamente. Vamos mostrar essa postagem do Vinícius Júnior. Não foi a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira. O racismo é o normal na La Liga. A competição acha normal, a federação também, os adversários incentivam. Lamento muito. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi, hoje é dos racistas. Uma nação linda que me acolheu e que amo, mas que aceitou exportar a imagem para o mundo de um país racista. Lamento pelos espanhóis que não concordam, mas hoje no Brasil a Espanha é conhecida como um país de racistas. E, infelizmente, por tudo o que acontece a cada semana, não tenho como defender. Eu concordo, mas eu sou forte, vou até o fim contra os racistas. É a frase que chama a atenção. Mesmo que longe daqui. Ele coloca... Vocês acreditam na possibilidade do Vini Júnior pensar isso aí, Mauro? César? Eu acho que está demorando até. E acho que o Real Madrid, se por acaso ele pedir para ser negociado, não deveria colocar obstáculos. Lógico, vai exigir uma multa rescisória, mas deveria ser flexível e ceder o jogador para o clube interessado de outro país, porque na Espanha, claramente, nada vai mudar. As coisas vão continuar como estão. É absurda também. O Ancelotti demorou muito também a se posicionar, mas ontem, antes tarde do que nunca, né? Ele se posicionou. Aliás, bizarra a postura da repórter que insistiu em falar do jogo. E ele falou, você quer falar de futebol? Sim, falar do jogo. Não quero falar do jogo. Quero falar o que aconteceu aqui. Eles agem como se nada tivesse acontecido. Eles tentam tratar como algo natural, normal. Eu acho até que o Vinícius fez pouco, fazer os dedos, deveria ter feito outros gestos, todos os gestos possíveis para aquele bando de cafajestes, cretinos, imundos, porcos, racistas. Fez pouco. Antes do jogo já estava cantando também, né, Mauro? Sim, pouco, também. Porque isso aí já encheu até a tampa e transbordou há muito tempo. Não foi um jogo, gente, está acontecendo direto. Acontece direto com ele. E por que acontece com ele? Ele é um jogador, além de tudo aquilo que a gente sabe, né? É um cara
que veio de uma origem muito pobre, do Brasil, aí ele vira um jogador importante, o mais importante do time, faz um gol de final de Liga dos Campeões, é um jogador de jogadas individuais, ou seja, é um cara que ele leva o time ao ataque, ele vence duelos com os marcadores muitas vezes, enfim. Então você vai desestabilizar quem? Ele. Existem outros jogadores negros no time do Real Madrid, mas ele é o alvo. Ah, mas ele provoca. Ele provoca ele dribla? Comemora o gol dançando? E como ele dança? Por que não pode? Qual o problema? O Roger Milá dançava na Copa de 90 já, não é novidade nenhuma, ele não lançou essa moda. Vários jogadores bailam, né, como eles dizem. O Ronaldinho Gaúcho bailava. Comemorando o gol, isso aí há muitos anos, há décadas que é assim que isso acontece, então não foi ele que criou isso. E quando ele dança, ele não está debochando, é só uma maneira de comemorar um gol. Eles tentam colocar dessa maneira porque são racistas, são porcos imundos, sujos, todos esses que estão lá, não é toda a população, claro, da Espanha. Acho também que as pessoas, os espanhóis, os habitantes da Espanha, que não compactuam com isso, também são muito, digamos, parcimoniosos com esses vizinhos, amigos e colegas que vivem ali na sociedade ao lado deles, porque não vejo reações. Os jogadores também, acho que as reações do Ramos são muito, muito tímidas. Ontem foi um pouco mais assintoso, porque ele foi na beira do campo, ele apontou para um dos cretinos e aí houve uma mobilização. Foram jogadores negros só que foram. Exato, os outros não foram. Não foram. Foi só o Lucas Vázquez. Lucas Vázquez foi a maioria ficou ali olhando. Estava do lado, inclusive no final, quando o pessoal veio para cima dele, quando ele fez o gesto e os jogadores de banco do Valência foram para cima, quem defendeu o Vinícius Júnior foi o Lucas Vázquez. Parece que nós estamos falando do apartheid, pô, um negócio absurdo. Sim. A expulsão é bizarra, porque ele leva o mata-leão, o que acontece depois é uma reação. Tudo que ele fez foi reação. E eu acho que num contexto desse a gente tem que entender, gente. É muito fácil chegar e falar assim, não deveria fazer. Eu deveria fazer isso como, meu amigo? Como? Você está aturando... Outra coisa, quantas vezes esse menino foi alvo de racismo aqui no Brasil, da infância até ele virar um cara famoso? Quantas vezes? Quantas vezes? Alguém tem dúvida? Mesmo quando ele era jogador do Flamengo, será que ele nunca foi, ou antes até de ser jogador do Flamengo? Ele, a família dele. Porque o racismo existe aqui no Brasil. Também, o apelido de Neguebinha, que aliás é um baita preconceito, um negócio absurdo que o próprio Negueba sofre, também veio no Brasil. Veio de gente que é comediante. Inclusive televisão. Aconteceu Sim, lá atrás, gracinhas que fizeram. Neguebinha que deram risada. Negueba não tem nada a ver com isso, não merece isso aqui. Ontem até o Vampeta lembrou, né, o Olé. Ontem o Olé, no Twitter, foi na linha dos espanhóis, né, criticando o Vinícius. Eu até compartilhei criticando. Falei com dois colegas que trabalham no jornal, questionando. Um deles até me respondeu na hora, muito envergonhado. E mandei um e-mail para o diretor de redação do jornal. Falei, o que é isso aqui? Eles apagaram. Ele me respondeu, hoje trocamos várias mensagens e publicaram um editorial defendendo o Vinícius. Eu falei para ele, vocês têm que mudar a postura aí na Argentina. Você poderia, sugerir, né? Quem sou eu para mandar? Mas você poderia, como diretor de redação, levantar essa bandeira. Porque até hoje, capas dos anos 90 do Olé, com macacos brasileiros, são colocadas aqui na rede social. Mas isso é antigo, sim, mas vocês têm que mudar essa imagem. Vocês aí na Argentina têm que mudar. Todo mundo precisa se mexer com relação a isso. Não adianta só publicar um editorial. Eu acho que a gente tem que trabalhar, assim, eu acho que só criticar não adianta. O que eu fiz foi lá e escrevi para ele, olha, o que é isso aqui? Ele, não, logo depois apagaram, quer dizer, é claro que ele mandou apagar. Um absurdo. Eu falei, esse cara que faz a rede social de vocês é um jornalista, porque ele não está nem analisando o contexto. Ele está colocando uma crítica ao Vinícius, porque ele reagiu, ignorando tudo que aconteceu antes. O próprio cara do Valência também. Exato, também. Né? Um absurdo. Quer dizer, as pessoas tratam como se ele tivesse gratuitamente tendo aquela reação. E não foi um jogo, gente. Isso está acontecendo há muito tempo. E repito, um rapaz como ele certamente já convive com esse tipo de ataque desde a infância. Porque isso acontece aqui no Brasil também, a gente sabe disso, não vamos tapar o sol com a peneira, acontece no mundo inteiro. Racistas existem no mundo inteiro, tem que ser combatidos de forma implacável. Implacável. E esse menino já vem sofrendo com isso há muito tempo, com toda certeza. E quando ele chega ao sucesso que ele chegou, ele está num país onde as pessoas o receberam, a torcida do Real Madrid gosta dele, ele vira o alvo, não é alvo preferencial, ele é alvo único, porque ninguém... tem vários jogadores pretos no futebol espanhol e nenhum é atacado como ele, nenhum jogador. Por que será? Quer dizer, elegeram ele. O Basco preto, né? Exato. O Basco, exato. Né? Exato. Os dois irmãos, né? E o que acontece? O que vai acontecer? Nada. Agora, o presidente da Liga, pesquisem o perfil dele, coloquei na minha rede social lá no Twitter, e veja de quem se trata. Veja quais são as suas bandeiras, o que ele defende para a vida. Né? Aí você vai entender por que ele não faz nada e por que ele combate o... Quando ele faz mal. Nós só vamos para o intervalo na rádio e a gente vai continuar com esse tema no canal do YouTube. Sigam com a gente, com 44 mil pessoas nesse momento. Intervalo na rádio. Mauro, quem é Tebas? Então fala pra gente quem é o Javier Tebas, que é claro, quero colocar o tema para todos, inclusive a postagem dele. Ele é presidente da Liga, né? Rapidamente ele respondeu ao Vinícius.
E até eu postei no meu Twitter ontem uma matéria do jornal Independent de 2019 que trata do perfil dele. Ele é ligado a um partido político e ele defende várias causas, digamos assim, que são antagônicas daquelas defendidas por quem é antirracista. Acho que assim dá para resumir bem. Algumas coisas bem abjetas, sabe? Ele defende tudo de ruim. Pelo menos é o que o partido ao qual do qual ele faz parte defende, está lá, o perfil dele está lá. Quer dizer, esse cara não vai fazer nada, gente. Esse cara não vai fazer nada. Para ele, isso aí é normal. Está muito claro isso. Ontem ele perdeu a oportunidade de, mesmo indo contra as suas convicções, né? Não são nem políticas, convicções de vida. De conta que ele estava... Pois é, até pelo cargo que eu ocupo, eu preciso fazer alguma coisa, né? A postagem dele foi a seguinte, Nossa, vamos colocar aí. Já aqueles que deveriam explicar para você, falando para o Vinícius Júnior, o que é e o que pode fazer a Liga em casos de racismo, tentamos explicar para você, mas você não apareceu em nenhuma das duas datas combinadas que você mesmo solicitou. Antes de criticar e insultar a Liga, é preciso que você se informe bem, Vini Júnior. Não se deixe manipular e certifique-se de compreender plenamente as competências de cada um e o trabalho que temos feito aqui juntos. O Vini Júnior, ao ver a publicação, postou na hora, em cima. Mais uma vez, em vez de criticar racistas, o presidente da La Liga aparece nas redes sociais para me atacar. Por mais que você fale e finja não ler, a imagem do seu campeonato está abalada. Veja as respostas dos seus posts e tenha uma surpresa. Omitir-se só faz com que você se iguale a racistas. Não sou seu amigo para conversar sobre racismo. Quero ações e punições. Hashtag não me comove. Ô, Flávio. Vamos, Nelson. Esse é um idiota igual os idiotas que fizeram ontem com o Vinícius. Isso é antigo, na Espanha. Com o Daniel Alves jogaram a banana em cima dele, ele pegou a banana e comeu. Vocês lembram disso? Então isso é antigo. Com o Eto'o, teve o caso do Eto'o lá na Espanha. É antigo. E isso é antigo na Europa, sabe? Na Espanha, na Alemanha, na Itália, na Inglaterra e no Brasil também nós temos o racismo presente e de maneira intensa. O preconceito e o racismo, o preconceito contra o gordo, contra o careca, contra o magro demais, contra tudo. Contra o velho, contra tudo. Nós temos isso, está espalhado no planeta. Só que na Europa a punibilidade não existe. Então tem aí agora um grande momento para que a justiça espanhola... Você espera alguma coisa? Você viu a declaração do presidente da FIFA, o Infantino? Não vai mudar nada. Ah, não. Pela regra da FIFA teria que sair de campo, perderia os 3 pontos, não sei o quê. Você viu? Estamos de volta para a rádio também, Nelson. Então, eu não espero nada de dirigente nenhum. Nem do órgão máximo que é a FIFA, de La Liga, de Liga Inglesa, de Liga Italiana, não espero nada. O que tem que se cobrar agora, e existe um grande momento, uma grande abertura para ser feita a cobrança, é da Justiça Espanhola, por exemplo, que é o caso específico. A Justiça Espanhola, em outubro do ano passado, se eu não me engano, ela teve a mudança da legislação em relação a assédio na Espanha. Porque existia uma impunibilidade do assédio na Espanha. O Daniel Alves está pagando por isso. Porque ele pegou a lei nova na Espanha. Ele pegou a lei nova e está em cana. Ele pegou a lei nova e está em cana, o Daniel Alves. Se ele tivesse na lei antiga, pode ter certeza que ele estaria soltinho da Silva. Está em cana o Daniel Alves em razão disso. Então, por que não se muda a legislação na Espanha a partir de agora? Amigo, é o seguinte, você vai fazer esse tipo de ato, você vai responder e vai preso. Aqui no Brasil nós tivemos essa vantagem que agora tem uma inibição. Claro que o racismo existe, mas tem uma inibição para explicitar-se o racismo, né? Aqui no Brasil, né? Em razão da lei. Foi criada uma lei que o cara pode ir preso e responder em cadeia. É assim que tem que ser feito. Não tem outra alternativa. Esperar que haja, que dirigente esportivo haja, nossa, isso é esperar que não aconteça nada. Quantas Copas do Mundo nós tivemos? Entra lá o cara com a faixinha, não racismo, ou então teve uma Copa que o cara lia, né? Uma coisa antes, lembra? Eu não lembro qual foi. Os capitães liam. Fábio, não sei se chegou aí pra você do Frank aqui, olha essas aqui, não cortando, que é interessante. É lógico. Boa tarde, Vampeta. Não sei se vocês sabem aí, o escândalo que se fala hoje na Espanha é porque a imagem do jogador do Valência dando a gravata no Vinícius Júnior, o VAR não chama.
Então, foi o que eu falei aqui. Não, ele tá falando aqui não. Não, mas ele tá Cortou cobrando essa isso. imagem. O Hugo Duro. do Hugo É impressionante. O VAR não vê e não vai nada. Isso você falou. E quem tava xingando o Vinícius Júnior antes de começar o jogo são os ultras. Antes do jogo. Antes do jogo tá também. Os ultras que são proibidos de entrar no estádio do Valência. Não deviam estar no estádio, estavam... Não, mas do lado de fora. Lá de fora. E assim, por exemplo, o que muita gente está falando... Mauro, só para complementar. Claro, por favor. É o seguinte, eu acho que não existe outra alternativa. Ou se muda a legislação em vários países europeus. O Júlio César, eu tenho amizade com ele até hoje, o nosso zagueirão, você lembra bem da Copa de 86. O Júlio, uma vez eu estava fazendo uma entrevista com ele me disse o seguinte: olha, Nilson, eu fui a uma boate na Alemanha e eu não pude entrar. Eu estou dizendo do Júlio César que isso é de 86, é coisa muito... Campeão europeu, né? Eu não pude entrar, porque o porteiro da boate falou para mim, você não entra aqui, porque aqui essa boate é só para branco. Isso é o puro caso do racismo. Você impedir alguém de uma outra etnia, de cor, de etnia diferente, de pertencer a um elevador, a uma boate. Isso é o puro caso do racismo. Então, ou se muda essa legislação na Europa, porque ela é branda na Europa. Então, os caras não temem, entendeu? Esses torcedores... Quem foi preso ontem lá? Ninguém. E não será. Esportivamente eles não faz nada. Eles não temem, porque não existe uma legislação dentro de países europeus que puna severamente. Então é a chance de novo, esperar do futebol, esperar de órgãos do futebol, isso aí não vai mudar nunca. Mas, de novo, tem que mudar como foi, mas é pouco ainda aquilo que aconteceu no Paris Saint-Germain e Istambul Basaksehir, quando o quarto árbitro foi preconceituoso em relação ao jogador da equipe turca e as duas equipes saíram. Não é isso, porque o que eu acho absurdo também é o árbitro, o próprio Ancelotti falar, não, Vinícius Júnior sai. Não tem que sair. Ou sai ele e sai todo mundo do Real Madrid, os colegas de equipe e de profissão e de humanidade, que saiam todos. Aí você pode tentar começar alguma coisa. Só em relação também a alguma coisa, o próprio zagueiro brasileiro, Gabriel Paulista, postou em relação a isso, porque realmente, esportivamente, a gente está vendo algumas das imagens, esportivamente, é exatamente o Vinícius Júnior identificando um dos torcedores, que não eram poucos, que estava vaiando, aí você vai ver o Militão chegando, o Lucas Vasquez e depois o Rudiger também, e alguns jogadores do Valência. Só em relação logo depois, tipo 2 minutos depois, quando o sistema de som do estádio anuncia aquilo que é protocolo da FIFA, para que se continuar essas manifestações, os insultos preconceituosos e racistas, o jogo iria parar. Na hora que o locutor começa a falar, o estádio inteiro vaia. E começam a gritar algo que parece tanto mono, como chamaram os insultos macaco, ou algo que também provavelmente possa ter sido gritado pela maioria do estádio, que é tonto. E tem a situação absurda. Passou dos limites como nós já esperávamos. Torcedores... Eu não digo torcedores, bandidos de organizadas do Corinthians invadiram um quarto de motel onde estava o Luan, jogador do Corinthians, aí não me interessa com quem, já disseram aí que estava com algumas meninas num quarto de motel e foi agredido. Torcedores invadiram o quarto de motel, de acordo com a reportagem que a gente está vendo aqui, confirmando do Globoesporte.com. A gente vai falar sobre essa situação absurda e, como esperávamos, passou dos limites. Até o dia que morreu um jogador de futebol, até o dia que morreu um treinador, isso tem que começar a ser combatido como crime, como bandido, prisão. Isso não pode passar impune porque passou dos limites. E é um absurdo, a gente vai comentar isso aqui, a gente vai apurar tudo o que aconteceu aí nessa situação do Luan, que estava num quarto de motel, torcedores invadiram e agrediram o Luan. A gente vai... Eu já vi na internet que ele estaria ensanguentado, mas vamos confirmar tudo, nossa produção vai ficar em cima para a gente trazer todas as notícias sobre esse absurdo. Isso não pode continuar acontecendo. Ô Flávio Prado, o Corinthians aí é uma polêmica atrás da outra. Opa, o que aconteceu? A gente vai ter que falar do caso do Luan, né? Tinha gente dizendo que ele estava ensanguentado. Não, é exagero. Mas foi agredido, sim. Torcedores foram até o motel onde o Luan estava com amigos e mulheres na Barra Funda. Agrediram o Luan, teriam sido golpes na costela. Não foram, ele não teve graves lesões, mas o que já é um absurdo a gente ver torcedor indo para motel, pegar o jogador, invadir o quarto, ou então pegar o jogador ali numa área neutra do motel.
a gente está passando dos limites. É um escândalo o que aconteceu aí nessa Tem situação. os vídeos aí, viu? Eu sei, já mandei os vídeos pro Kaique pra gente botar os vídeos aqui. O que aconteceu? O Luan tava no motel com amigos e mulheres. É isso. Tem o direito dele. O Vanderlei tem o direito dele. Ele tem o direito dele, não tá jogando, pediu pra treinar. Claro que o torcedor tem todo o direito de ficar chateado, de cobrar, falar, pô, meu amigo, tu não tá jogando nada e tá curtindo a vida agora. Chegar ao limite do que aconteceu é o que a gente sempre fala aqui. Um dia vai haver uma tragédia. Um dia um torcedor desse vai estar armado, vai dar um tiro num jogador, vai dar uma facada num jogador. Um dia o Luan poderia ter reagido, os amigos do Luan poderiam ter reagido, e aí vira tragédia. Porque aí vira uma pancadaria, e aí a gente sabe como as coisas podem acontecer. Já teve jogador que levou pedrada dentro de ônibus, foi do Grêmio. Quem foi o jogador? Não, do Bahia, pô. Do Grêmio também. Não, do Grêmio também. Do Bahia quase... Você viu do Bahia? Teve o goleiro do Bahia, que foi o Danilo. Teve o jogador do Grêmio, se eu não me engano foi o Vila Sante. Vila Sante, foi o Vila Sante, né? Certinho, isso que mesmo. levou uma pedrada. Já jogaram bomba em ônibus do São Paulo. Então, até quando? É o que eu falo. Esses caras que invadiram o motel pra bater no Luan, eles têm que ser presos, pô. É prisão. Porque enquanto não é prisão de marginal que tá perseguindo o jogador, que tá agredindo o jogador, que tá ameaçando o jogador, vai acabar tendo uma tragédia. E Luan tem que processar o motel. Também. É verdade. Os caras podem entrar no motel assim e pronto, entramos. Isso é verdade, Vampiro. Também É bem possível que tenha alguém de lá dado uma letra. Né? Alguém Mas quero saber onde ele estava. O Luan processar o motel e o motel processar os caras. Não. Isso Eu acho. Ó, a gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Bom, isso que o Vampeta falou, repete, por gentileza. Processar o motel. Tem que processar o motel. Se eu sou o Luan, eu processo o motel. E o motel pegar as imagens, dar pra polícia e pegar os caras e processar os caras. Isso. E aí eu queria só dizer o seguinte, que tem aí 2 crimes já configurados. Primeiro, invasão de domicílio. Só para explicar, domicílio não é só a sua casa. Para ficar muito claro isso. Certo? Aqui, por exemplo, chega alguém aqui, é invasão de domicílio. Não é minha casa aqui, mas é invasão de domicílio. Certo? Invasão de domicílio só não é crime quando o domicílio está vago. Por isso que há essas invasões. Ninguém vai para a cadeia se invadir uma casa que tem uma placa lá. Aluga-se. O cara sabe que não tem ninguém, invade, não vai para a cadeia. Depois faz o uso campeão. E aí vai brigar, certo? Então é difícil para tirar a pessoa que invadiu. Mas no caso lá, é invasão de domicílio. A pena é de 1 mês, invasão de domicílio, de 1 mês a 2 anos. E essa invasão de domicílio, uma pena de 1 mês e 2 anos, agora é acrescida por agressão. Eu pensei que seria uma agressão grave, mas o Asmar acabou de falar que não foi uma agressão. Não, foi na costela, não teve nada de mesmo não sendo grave, de 3 meses a 1 ano. Então, entendeu? 2 crimes estão configurados, invasão de domicílio e agressão. Se sabe quem é, tem que ser informado se os caras já foram identificados, se eles vão ser processados, se vão ser julgados, porque senão não acontece nada, cara. É realmente complicado isso. Configurou-se o crime. Eu nem sei se o motel vai processar, porque deve ter quebrado alguma coisa lá, invasão e tal, se o Luan vai processar, eu não sei. Eu sei que é um absurdo o que está acontecendo. Ele não tem mais clima no Corinthians. Me surpreende, professor, se teve isso não é um negócio assim que leva 1 minuto. A polícia não chegar, né? O motel não ligar, né? Não é uma coisa de 1 minuto. Chegou, saiu rápido. Tá tendo a confusão lá. Cadê 190 para chegar a polícia? Não, eu acho meio bizarro, porque a gente já tá falando desse limite há muito tempo. Então, aí a gente fala, a polícia tem que prender. A polícia prende. Só que a justiça não mantém esses caras, a justiça solta esses caras. A lei não faz com que esses caras sejam presos. E o Vanderlei acabou de trazer aí 2 crimes. Você tem lesão corporal, que pra mim é negócio de briga de torcida, não nesse aspecto, mas em rua devia começar a ser tentativa de homicídio.
Porque tem barra de ferro, tem pedaço de pau. Ninguém dá paulada em você pensando É isso. que é só de brincadeirinha. Tem crime de Acertar rixa na sua também, que é cabeça, crime importante. Se acertar na sua cabeça... Formação de quadrilha. Formação de quadrilha. Claro, é isso. A gente tá voltando aí pra Rádio Jovem Pan, em 2 segundinhos. De volta à Rádio Jovem Pan, ainda falando dessa situação do Luan. Mauro, antes da gente mostrar as imagens, você quer falar alguma coisa sobre essa situação do Luan? Não tem nem muito o que falar, né? É um caso de polícia. Esse aí, eu acho que a coisa chegou a um nível de sofisticação, né? Que os caras agora vão dentro do motel atrás do jogador. E, de novo, eu vou dizer, o Luan, ele não entrega ao Corinthians o que se esperava dele, mas ele já estava mal no tempo do Grêmio. Por que o Corinthians contratou o Luan? De novo, quem faz a gestão do clube... O Corinthians, quando se interessou pelo atleta, foi na época do Thiago Nunes, né? Poderia ter feito o quê? O Grêmio, eu pego emprestado e você estabelece um valor, amanhã, se o jogador estiver bem, eu fico com ele. Né? O Grêmio provavelmente teria aceitado, porque o Grêmio não tinha muita opção, estava louco para se livrar dele. Por quê? Por uma série de problemas que já vinham acontecendo lá em Porto Alegre com o Luan. Isso não é uma coisa, assim, uma grande novidade, né? Eu comentava muito isso. Então, o Luan e não vinha jogando bem há um tempão. Aí o Corinthians falou, investiu no jogador, fez um contrato longo. Não sabe o que fazer com ele. Aí, quer dizer, tudo bem, o jogador também... Agora, não é porque ele está no motel que ele está jogando mal, gente. Ir para o motel não faz o cara jogar mal. Ele pode ir para o motel a hora que for. Ele está jogando mal, porque ele está jogando mal há muito tempo. Com motel, sem motel, com amigo, com mulheres, não importa. Ele vem jogando mal há muito tempo porque ele vem jogando mal. Porque ele não consegue mais reeditar suas melhores atuações. Foi rei da América em 2017, estamos em 23. Ele 6 anos depois, ele não é nem sombra do jogador que ele foi. E dificilmente será. Praticamente impossível que ele retome aquele nível de futebol. Agora, de novo, por que contratar o Luan? Qual foi o critério para fazer um investimento num jogador que já vinha numa fase tão ruim há um bom tempo no seu ex-clube, no caso o Grêmio? Esse é o problema. A raiz do problema está lá atrás. A gente sempre gira e cai no mesmo lugar. A gestão do futebol do Corinthians é um desastre. É um desastre. Assim, é difícil ser pior. Talvez a 777 no Vasco consiga fazer alguma coisa parecida, né? Tá se esforçando para isso, né? Não, que é demais, né? Os caras fazem no Vasco é brincadeira, né, meu irmão? Pô, pelo amor de Deus, nem técnico tem. Há um tempo já. O Vasco tá sem técnico há um bom tempo. Não dá, o menino lá na beira do campo, o rapaz lá, mas pelo amor de Deus, é o Vasco, né, gente? Pô, não dá pra... A gente falando aí na gestão do Corinthians, Mauro César Pereira, eu vou ler aqui a nota do Corinthians sobre essa situação. O Esporte Clube Corinthians Paulista recebeu com tristeza e indignação a informação de que o atleta Luan foi agredido por supostos torcedores na madrugada dessa terça-feira em São Paulo. O clube acompanha a apuração dos fatos e está oferecendo todo o suporte necessário ao jogador, como sempre fez desde sua chegada em 2020. Depois de mais um repugnante caso de violência, o Corinthians lamenta o atual momento de intolerância que domina o futebol brasileiro. Nada justifica a agressão covarde sofrida pelo atleta. É o que eu tô falando, gente, e a gente precisa ter uma resposta da justiça, tá? A gente precisa ter uma resposta da justiça sobre essa situação. O que vai acontecer com esses torcedores? Porque não adianta, a gente vai ficar falando tragédia, até o dia que acontecer a tragédia. Porque a gente já falou tanto, Flávio. Nada vai mudar. Parece que nada vai mudar mesmo diante desse absurdo. Eles já estão indo atrás em noitada. O jogador vai pra noitada, torcedor prensa jogador, ameaça. Ou seja, o torcedor não pode mais ter vida particular. Não existe isso. Mas tá bom, o clube tá em crise. Tá bom, o cara tem direito de ter a folga dele. Ele tem direito de ter a folga dele. Agora o jogador... muita gente diz, eu inclusive, o jogador no momento ruim tem que ser malandro. Faz em casa. Mas caramba, tu tá tirando a liberdade do cara. Dele não poder fazer as coisas. Eu não tô defendendo o Luan. Eu sei a situação do Luan no Corinthians. Luan já teve vários casos de indisciplina, de se acomodar. Merece ser cobrado. Mas, já são vários jogadores que você vê aí em noitada e que estão sendo ameaçados, o torcedor vai atrás. Porque hoje em dia eles têm, né? Eles recebem informação das pessoas. Eles vivem disso. São gangues que precisam mostrar força. É aí que eles conseguem pegar um grupo bem grande, né? De moleques que também, sei lá, por frustração, por medo, sei lá, eles precisam de mostrar força para que eles unam com eles meninos. Sabe aqueles moleques assim, que tem medo de tudo, que se acha
menor que os outros, então eles vão lá e se unem, e isso aí é uma demonstração de força, é que nem quando eles brigam que um toma a bandeira do outro e tal. É para demonstrar, essa é a função deles. Essas torcidas, elas vivem disso. São gangues, né? Elas vivem disso aí e elas criam essa situação. Outro dia foram os meninos do Santos também. Não vai acontecer nada porque a lei teria que mudar e a lei não muda porque esses caras elegem um monte de gente. Eles têm os cupinchas que os encobrem. Então, vai ficar desse jeito mesmo. E acho também que eles sabem até o ponto onde eles podem chegar, como essa é a função deles, demonstrar força, né? Até o ponto onde eles podem chegar para evitar que aconteça alguma coisa, uma morte, uma tragédia. Eles já entraram filmando. Eu não vi o filme. Tem o filme aí. Eles já entraram filmando, tudo preparadinho. Eles já entram filmando e tal, e dá um susto, aquela coisa de... Né, Prova do crime. Pode ser que algum dia até alguém escape, passe do ponte e aconteça uma morte. Mas não é essa a ideia. A ideia é criar medo, criar susto, mostrar, olha como nós somos fortes. E aí essa violência dos caras atrai pessoas desavisadas, né? Pessoas com um monte de problemas e o cara acha que eles vão achar a solução aí. Eu não considero isso torcida. Uniformizada para mim não é torcida. São partidos políticos dentro de clubes políticos, onde eles têm força pela violência, por esquema com dirigentes, onde eles têm força porque eles, com essa promiscuidade, eles se juntam a políticos menores, só que os políticos menores são eleitos com os votos deles, e acaba ficando essa coisa toda. Tem acesso livre a batalhões de choque, são caras conhecidos das autoridades, então eles estão fazendo aí, cativando mais sócios. Se você olhar, depois do negócio deles, provavelmente aumenta o número de sócios da torcida. E eles fazem, o esquema deles é esse. Os caras vivem disso, os líderes, eles vivem desse esquema. Não, e outra, né? Numa situação como essa, aí eu vou fazer uma pergunta. Numa situação como essa, aquela declaração do Luxemburgo agrava? Entendeu? Porque foi perguntado, o Luan disse que queria treinar e tal. E aí o Luxemburgo falou, a torcida não quer. Não acham o Luan justo. Mas não precisa disso. Agrava ainda mais a situação ou não? Não precisa disso, não. Eles têm um projeto, eles têm que mostrar X número de atos de violência extrema para poder angariar mais gente para eles. É assim que funciona. E isso é um negócio. Torcida uniformizada não é torcida, é negócio. Antes disso, eles juntam bandos, os caras pagam para se associar. Faz tempo. E é isso. Tempo que os torcedores estão deixando muito claro que não querem o Luan continuando no Corinthians. E o Corinthians explicando que está tentando, mas não consegue negociá-lo, não parecem interessados, o salário dele é muito alto. E há uma série de discussão nessa relação e ele também está deixando muito claro que ele quer cumprir o contrato até o final para receber a grana que ele tem direito. Ele está contratado, não está agradando, é verdade, mas ele é um contrato e o Corinthians não está conseguindo se livrar da despesa e do jogador que não tem sido eficiente. O Flávio falou política, Osmar, exatamente nesse momento está sendo lançada oficialmente a candidatura do André Luiz Negão, que vai ser o candidato da situação para assumir o Corinthians no final do ano. Então, o candidato da situação agora oficialmente... E teve muita resistência, né? Chegou a ter uma resistência... Parece que continua tendo, mas a força que o apoia é mais forte do que essa resistência. Né? E a força que o apoia, deixando claro, é o Andrei Sanches. Ele tem muito o Andrei Sanches queria porque queria que o Negão fosse o candidato à presidência. Ele é o candidato... Na verdade, ele foi passado para trás algumas vezes por esse grupo. É isso. Ele tinha uma participação... Eu não estou aqui para julgar ninguém, tá? O André Negão, ele teve seus problemas, foi condenado, então não é problema meu. Estou falando do aspecto de como funcionou dentro do grupo. Isso. Ele era parte desde o início desse grupo do Andrés, que levou o Andrés ao poder. Ele tem muita força dentro do clube e várias vezes ele seria o natural candidato. Chegou um momento que não dava mais. Aí colocaram várias pessoas com menos expressividade do que ele no clube, no grupo, na frente dele. Chegou uma hora que ele falou, agora é minha vez e acabou. E ele exigiu. Ou seja, ele tinha lastro dentro desse grupo para ser lançado como o candidato... Ele foi vice-presidente, né? Ele tinha lastro para isso. Ele fez por merecer dentro do grupo isso aí. É a pessoa certa, aí já não é problema meu. Aí já não vou discutir isso, porque não cabe a mim. Mas dentro do grupo, ele trabalhou e tinha direito a se candidatar. O candidato de oposição é Augusto Melo, né? Isso. Augusto Melo. Então, o Corinthians vai ter que optar na próxima eleição entre esses dois nomes. Os eleitores, né, do Corinthians vão optar entre esses dois nomes para assumir o Corinthians a partir do próximo ano. E, é impressionante como tanta gente quer assumir o Corinthians.
com tanta coisa ruim que tá acontecendo. Porque, ó, agora a gente vai mostrar faixas que as organizadas do Corinthians ergueram por São Paulo inteira, tá? Até fora de São Paulo. As organizadas do Corinthians, elas esticaram aí faixas, né? Elas penduraram faixas em vários lugares. Ou ganha ou é guerra. Fora do ilho. São várias formas de manifestação aí contra o Corinthians. Diretoria omissa. Então, foram várias faixas aí penduradas por toda a cidade de São Paulo, estado de São Paulo e também fora. Tiveram faixas até em outros países, que as organizadas do Corinthians hoje... O Corinthians é muito conhecido no mundo inteiro, né? Então... penduraram aí... Cara, como você é ridículo. Quando eu elogio, você acha ruim. Eu falei, o Corinthians é muito conhecido no mundo inteiro, espalhado pelo mundo inteiro, e há corintiano em todos os lugares. Corintiano em todo lugar inclusive, que vota na eleição do Corinthians. Não é lógico. Quantos amigos eu não sei que vêm do Japão, da Grécia, da Turquia, para votar na eleição do Corinthians? Tá assim, ó. Você é ridículo. Mas tá bom. Ergueram essas faixas. Eu vou fazer uma pergunta agora até delicada. É a maior crise da história do Corinthians? Até mais do que quando foi rebaixado, porque eu vejo tanta coisa ruim no Corinthians. Ele tá subestimando o Corinthians. Nesse ranking. Não, mas cabe. A pergunta duas marcas cabe. Mas... Cabe, mas é. Pô, ela cabe. Não, que cabe, subestimou. A gente fala de manifestação das organizadas do Corinthians toda semana, pô. É toda semana. Só um detalhezinho. Aí tem ônibus chegando em Santos. Ó, tem ônibus chegando em Santos Isso e voltando. Esse ponto eu falei aqui. Isso foi inédito. Ó, eu vou te listar. Tem ônibus chegando em Santos e voltando pra São Paulo, porque o jogador não conseguiu descer. Tem torcida cobrando do Luxemburgo e o Luxemburgo pedindo 10 dias, falando, cara, me dá 10 dias. Faz alguma coisa. Tem a situação do Cuca. Que teve a situação do Cuca. Movimento a favor, movimento contra. Mas a torcida uniformizada não teve. Ela não tinha nada com isso. Aí agora teve a situação aí de agressão. Já teve o caso do Luan, quando ele foi para um restaurante também, com uma mulher, e teve que sair porque tentou furar fila, mas torcedor perseguindo de novo. A gente vê várias situações aí seguidas. A sua pergunta cabe, perfeitamente. Cabe, né? Cabe. Está entre as maiores crises. No ranking, ela está, digamos assim, na primeira página, talvez, assim, a primeira página da classificação. Por exemplo, jogar garrafas no campo, acabar com o jogo com garrafa, com vidro, tudo. Já teve isso contra o Flamengo. Invasão de vestiário. Atenção, acabou o jogo, o vestiário invadido. Entendeu? Quer dizer, então tem tudo isso. O Sócrates ilhado lá dentro, sem poder sair. E a gente falando era o Sócrates, não era o Roger Guedes. Rivaldo falou pra mim que saiu no saco de bola. Quem? Rivaldo. Saiu num saco de bola. Miranda, e era o Rivaldo, não era o Roger Guedes, era o Rivaldo. Deu o Corinthians, o Cadinho falou, velho, eu fui parar dentro de uma viatura no saco de bola. Então, a gente fala Sabe como é o saco de bola, né, professor? Aquele grandão. Rivaldo disse magrinho e então. A gente fala isso, alguém pode pensar, mas estão minimizando. Não, ninguém está minimizando. É que a história do Corinthians é uma história muito efervescente. A gente sabe disso. Não é brincadeira. Pela importância, pela segunda maior torcida do país. Enfim, tudo isso que a gente sabe. Não precisa dar uma reforçada na importância do Corinthians. Agora, o que se prega muito é que as autoridades atuem. É isso. Quer dizer, veja, no motel... se fosse... Eu sei que ele não está jogando nada, que ele ganha muito dinheiro e não retribui. A torcida está preocupadíssima. Hoje está na fronteira, está na fronteira da zona do rebaixamento. Esse é o grande pavor da torcida do Corinthians e do Corinthians. Esquece torneio, esquece tudo. Ele precisa escapar do rebaixamento, porque se cair é uma tragédia para todo mundo. Né? Então, e está difícil, o time não está prosperando. A gente sabe de tudo isso, dá um desespero mesmo no torcedor apaixonado. É aquele que pode vaiar, abrir faixa, a gente viu essas faixas, tudo bem, é direito do cara, o cara picha, coloca lá, estende a faixa, pode isso, tudo bem, não está quebrando nada, não está batendo em ninguém, está pedindo mudanças, ok. Agora, agredir, ligar para a família, já teve exemplos aí, ligar para a família... ameaçaram a mulher do Cássio. O William foi embora por causa disso. As esposas dos jogadores, as crianças enfrentam isso, sabem onde as crianças estudam.
Não dá para fazer um negócio desse. E quando identifica esses marginais, ou um grupo de marginais, tem que ter alguma coisa mais séria e divulgado para todo mundo o que foi feito. Olha, esse cara fez isso, aconteceu isso, de acordo com a lei, a gente queria que ele ficasse 1 ano, mas ele vai receber não sei o quê. Explicasse, porque é importante comunicar. Esses caras que invadiram o motel, qualquer motel tem câmeras, claro, não dentro dos quartos, mas câmeras, os carros que entram, os carros que saem, tá certo? Eles entraram por uma portaria, né? Mostraram... Tudo filmado. Hã? Tudo filmado. Tudo filmado. Tem tudo. Esses caras têm que... Daqui a pouco a delegacia, o César Saad, vai identificar esses caras. O que ele pode fazer? Ele tem que cumprir a lei. Tem que cumprir a lei. Se eles entenderem lá que foi invasão de domicílio, que para mim foi, e agressão leve, pelo que foi dito aqui, essas são as penas. De 1 ou 2 meses a 2 anos, no caso de invasão de domicílio, e 1 ano, agressão leve. Essa é a pena que estabelece. Né? Agora, não sei o que aconteceu, você pode agravar. Não, mas olha, tomou uma pancada no ombro, mas podia atingir a cabeça. Tentativa de homicídio. Entendeu? Pô, mas aí esse é o cenário. Você deve ter boa vontade para resolver, né? Não é o caso. Bate pronto. Realização Jovem Pan News.